E aí, meus guri, como é que vocês estão? Rapaziada, mais um vídeo de uma obra nova que eu tô trazendo pra vocês. E rapaziada, eu queria tirar uma dúvida. Vocês gostariam de criar seu próprio canal de manhwas? Deixa nos comentários aí, porque eu tô querendo lançar um projeto pra ajudar muito quem quer ter um canal de recaps também. Enfim, bora pro vídeo. Assim que Sunugyeon retorna à Terra vindo da torre de provas, ele liga para seu ex-treinador, o mesmo cara que o expulsou do centro de treinamento de caçadores. Sunugyeon quer fazer o exame de caçador uma última vez. O treinador apenas vê na cara dele, lembrando de que todos os seus resultados anteriores foram completos fracassos. Ele sabe muito bem que Sunugyeon não tem a menor chance, mas Sunugyeon insiste, até ameaçando exigir um reembolso por 7 anos de treinamento inútil. Quando ele chega à associação de caçadores, o treinador garante que desta vez, o fracasso de Sunugyeon será espetacular. Ele preparou o oponente mais difícil possível e até danifica a espada com a qual o Sunugyeon terá que lutar. Tudo apenas para mostrar ao nosso MC o seu lugar. Sunugyeon recebe uma escolha de níveis de oponente, de 1 a 10. No passado, ele sempre escolheu um Goblin de nível 1 e ainda perdia porque era muito fraco. Mas desta vez, ele choca seu treinador ao escolher um oponente de nível 10, a Fênix. Assim que o teste começa, a Fênix imediatamente lança um debuff nele, diminuindo seu movimento em 25%. E após o primeiro confronto, a espada quebra exatamente como o treinador planejou. Mas Sunugyeon não entra em pânico. Com sua força e velocidade insanas, ele apunhala a Fênix no olho com um pedaço quebrado da lâmina. Em seguida, ele arranca uma peça do chão estilhaçado e a arremessa com tanta força que a cabeça da Fênix se parte instantaneamente. A peça quase acerta o treinador, que tá ali, parado, absolutamente chocado. Ele ainda não consegue entender o que diabo está acontecendo. Como este fraco de repente se tornou tão forte? Há pouco tempo, ele não passava de um perdedor sem esperança. 7 anos atrás, um dia uma misteriosa calamidade atingiu. Um desastre horrível chamado Dungeon Break ocorreu. Inúmeros monstros irromperam de aquela masmorra e, por causa deste incidente, inúmeras pessoas sofreram. Durante a catástrofe, os pais de Sunugyeon não conseguiram escapar e faleceram. Naquele dia, nosso garoto perdeu tudo em um instante e fez uma promessa a si mesmo enquanto chorava lágrimas de sangue. Daquele momento em diante, ele jurou que se tornaria um caçador, despedaçaria monstros e mataria todos eles. Ou assim ele pensou. 7 anos depois, no mesmo dia em que o desastre ocorreu, ele foi expulso do centro de treinamento de caçadores, deixado completamente sem esperança. Seu treinador não se conteve nem um pouco ao lhe dizer o quão absolutamente lixo era seu talento. Normalmente, as pessoas que despertam têm alguns meses para treinar no salão de treinamento exclusivo antes de estrearem como caçadores. Mas nosso garoto já tinha ultrapassado esse limite. Ele estava treinando por 7 anos inteiros, e seu treinador não queria que algum chamado lixo arruinasse a reputação do instituto. Apesar de sua persistência constante, o treinador o negou repetidamente, até batendo nele sempre que voltava para sua casa. Tudo que restou foi um garoto quebrado com apenas um desejo restante, que é de alguma forma ficar mais forte ou despertar uma característica inata de sua própria. Embora tudo parecesse ter acabado para ele, sua forte vontade e desejo ardente de crescer não passaram despercebidos. A torre de provas estava à procura de desafiantes dignos em todo o planeta, e por causa de sua vontade de ferro, nosso garoto conquistou um lugar entre eles. Enquanto era puxado para o vazio, onde a torre de provas lhe deu a opção de escolher o nível de dificuldade para o teste que se aproximava. Quanto maior a dificuldade, maiores as recompensas. Naquele momento, Sunugyeon não tinha ideia do que estava acontecendo, mas seu instinto lhe disse que esta era sua chance, então ele a agarrou, escolhendo o nível de dificuldade que desejava. Com o nível escolhido, ele foi enviado direto para a primeiríssima fase da torre de provas. Ele se encontra em um deserto sem limites, onde foi concedido apenas uma espada para se defender. Agora seu objetivo é sobreviver a este lugar e, em troca, desbloquear a característica inata que ele sempre sonhou. Sim, a mesma característica pela qual ele se esforçou tanto no mundo real apenas para não obter nada em troca. Então, ver essa chance ser entregue a ele parece inacreditável, mas mal sabe ele, essa característica inata não será servida em uma bandeja de prata. Ele percebe isso no momento em que um golem de areia maciço irrompe do chão, determinado a esmagá-lo sob seu peso. Sua missão agora é sobreviver contra o golem de areia pelos próximos 10 minutos. E veja só, não vai ser moleza porque o cara escolheu o modo difícil para o nível de dificuldade de seu teste. E aqui está o verdadeiro golpe. Se ele falhar na missão, a penalidade é a morte. Han começa a correr desesperadamente para sobreviver, mas um pensamento cruza sua mente, ponderando se ele realmente pode escapar dos golems de areia fugindo assim. O monstro o persegue em um borrão frenético, e nosso garoto infere que esse golem de areia é mais rápido do que parece por causa de seu tamanho. Nosso garoto, teoricamente, calcula que é impossível para ele fugir por 9 minutos seguidos com sua resistência nesse bioma desértico em primeiro lugar. Han pensa um fôlego ao correr, e pondera que este reino apenas lhe deu uma espada e disse para ele sobreviver, mas mesmo assim, ele anseia por uma guiança sobre o que exatamente ele deveria fazer.
Ou ele morre tentando fugir, ou ele morre lutando. Enquanto isso, o golem de areia está a 2 passos de esmagar Sunugyun, enquanto nosso garoto grita em um frenesi. Nosso garoto se encontra sem saber como ele inferno deveria vencer esse monstro. Neste momento de risco de vida, seus pensamentos mudam quando uma visão se desenrola e Han relembra todos os rostos zombadores que o fizeram sentir que ele não é nada nesse mundo. É como se ele estivesse sendo pisoteado sob aquelas palavras brutais, e ele se pergunta se vai morrer uma morte patética apenas por tentar fugir. Naquele momento, nosso garoto volta mais forte, pois se recusa a apenas fugir covardemente. 7 anos tentando ser um caçador, e agora Han pode dizer com confiança que ele sabe mais do que a maioria dos caçadores em campo quando se trata de teoria. Nosso garoto com o coração acelerado sabe com certeza que não há resposta se ele continuar fugindo. Então, no mínimo, ele precisa encontrar uma forma de sobreviver. É quando Sunugyun conjectura que monstros como golems de areia pararão de se mover se ele destruir o seu núcleo. Entretanto, seus núcleos geralmente são em lugares difíceis de alcançar. Nosso garoto simplesmente decide facilitar o acesso ao núcleo. E com isso, ele arrasta os pés pela areia para interromper seus movimentos. Assim, Han salta de forma impressionante e desfere um golpe de espada contra o monstro. Enquanto ele consegue tropeçar no golem de areia, Sunugyun aproveita a chance de ouro para alcançar o núcleo. Ao avistá-lo, ele começa a quebrar o grande núcleo vermelho com a espada, e enquanto ele sofre algumas rachaduras, o monstro se levanta, fazendo nosso garoto escorregar. Uma onda de frustração surge, pois nosso garoto estava a apenas 1 segundo de destruir o núcleo. Enquanto nosso garoto tenta acertá-lo mais uma vez, ele é agarrado pelo golem de areia, que aperta o pobre coitado até a morte. Nosso garoto grita de dor enquanto está à beira da morte, enquanto seus pensamentos circulam em torno dos ecos de palavras humilhantes, menosprezando e quebrando. É quando nosso garoto rompe essas vozes em sua cabeça. Nesse momento, Han arremessa sua espada com fúria inflexível, mirando diretamente no coração do núcleo do inimigo. Felizmente, a espada colide com o núcleo, e nosso garoto consegue destruir o núcleo do golem de areia. O monstro definha, e Han Gyun despenca enquanto a areia cai sobre ele. Ele fica sentado incrédulo, perguntando-se se ele realmente matou o monstro sozinho, mas mesmo assim ele mal venceu. Com isso, Han Seong passa do primeiro andar da torre de provas, e com sangue escorrendo de seu corpo, ele não poderia estar mais feliz por ter sobrevivido. Como recompensa, ele desbloqueia características únicas, obtém 1000 pontos e ganha uma habilidade, recuperação rápida, como bônus. As recompensas deixam Han perplexo, porque tudo parece tão surreal. Ele nunca obteve uma recompensa, mesmo após 7 anos de esforços incessantes. Em vez disso, as únicas coisas que ele recebeu em troca foram desprezo e escárnio. Depois disso, ele desbloqueia uma característica única, e Sun Yun é intitulado com a característica necromancia. É quando ocorre ao nosso garoto que ele também pode se tornar um caçador, mas tudo isso é possível se ele sobreviver. De repente, uma rajada vermelha reaparece, e Han nota que é a névoa onde o golem de areia morreu. Acontece que sua nova habilidade, necromancia, é ativada, e agora ele pode escolher absorver o espírito do golem de areia. O garoto processa que esta névoa negra é sua característica única. No entanto, ele decide absorver o espírito do monstro, e a névoa se arremessa violentamente em direção a Han, assustando-o. Han absorve o espírito do golem de areia, o que aumenta sua proficiência em 7%. Estranhamente, aquela orbe vermelha de energia é engolida pelo corpo de nosso garoto, fazendo-o surtar. Já que nosso garoto pode sentir o espírito dentro dele, ele percebe que pode armazená-lo se o absorver. Han usa a energia espiritual para aumentar permanentemente suas estatísticas e sente uma onda de energia preenchendo seu corpo. Isso faz com que nosso garoto mal consiga processar o milagre que se desenrola diante dele, já que suas estatísticas realmente aumentaram, porque nunca em 7 anos ele foi capaz de elevar as suas estatísticas. Mas agora, Sun Yun finalmente consegue elevar suas estatísticas permanentemente com a ajuda desta característica única de necromancia. Uma onda de alegria atordoada o inunda quando ele percebe que pode se tornar um caçador agora se retornar ao mundo real com esta habilidade. Pouco depois, o sistema informa Han para ir para a sala de espera. No momento em que nosso garoto entra no portal, ele desmaia, pois perdeu muito sangue e seus ferimentos pioraram mais do que ele pensava. De repente, uma rajada verde cerca Sun Yun, e no momento seguinte nosso amigo está completamente curado. Dada a quantidade de sangue que ele derramou, nosso garoto assume que será curado assim que o teste terminar. Mas o que é ainda mais chocante é quando o nosso garoto avista uma grande cama, perguntando-se como eles puderam colocar apenas uma única cama em uma sala grande. Mesmo assim, ele pula na cama e pondera sobre seu próximo plano. Enquanto o nosso garoto se pergunta se conseguirá escapar da torre, o que não deixa tranquilo é a razão pela qual esta torre o chamou para este lugar. Nesse momento, ele é interrompido pelo sistema. Ele é notificado de que pode usar os 5 comandos: informação, loja, comunidade, inventário e teste. Dizer as seguintes palavras ativarão os comandos. A mente de Han Gyun está inundada de perguntas, mas ele se recompõe e se concentra em sobreviver por enquanto. Ele então diz a palavra teste para ativá-lo.
e fica sabendo que faltam 23 horas até o teste do segundo andar. Nosso garoto agora entende que precisa passar por mais testes e ativa uma comunidade onde as pessoas que também foram forçadas para este lugar estão conversando entre si. Han descobre que as pessoas no bate-papo estão confusas e, além disso, as pessoas que não eram caçadores como ele também foram arrastadas para este lugar. De repente, o administrador entra no bate-papo, desativando os outros jogadores de enviarem mensagens, pois parece ter uma mensagem importante para os que concluíram o tutorial. Nosso garoto ainda não tem ideia de uma maneira de retornar, mas ele planeja memorizar todas as informações possíveis. O administrador revela que os pontos ganhos durante os testes são usados como moeda dentro da torre de provas. Mais importante, eles não conseguem nenhum gole de água sem pontos. Por último, a única maneira de ganhar pontos é através dos testes. Embora isso soe como um verdadeiro jogo de sobrevivência, Han aprende que ele não consegue nem água sem pontos. Então, para ganhar pontos, ele precisa continuar concluindo os testes. Com isso, o administrador sai do bate-papo após dar um choque, e Sun Yun se sente descontente, pois ele pensou que retornaria e seria um caçador, mas é confrontado pela realidade. Nosso garoto então olha para a espada longa e abre a loja, já que esta arma não é suficiente para sobreviver. Depois de pegar uma nova arma, Han Seung começa a treinar, contemplando que todos os caçadores perderam suas estatísticas quando entraram na torre, mas ele presume que deve ser mais fácil aprender habilidades que eles aprenderam antes. Por essa razão, o nosso garoto não consegue se esquecer de que não está na mesma linha de partida que eles, que já são caçadores. Han Seung se anima enquanto treina com toda a sua força, apenas para que possa alcançá-los. O fogo do trabalho duro eventualmente o exaure e ele desmaia no chão, ofegante. Mas em um segundo, toda a sua energia é restaurada. Graças ao efeito de cura da sala de espera, ele pode treinar sem esforço. Assim que nosso garoto se sente inspirado a treinar para o próximo teste, o estômago dele ronca de fome. Nosso garoto então rola para o inventário para pegar algo para comer, e fica apenas com 40 pontos para comprar água e outras coisas. Ele se sente sortudo por ter aqueles pontos adicionais, ou então ele nem teria sonhado em conseguir um escudo. Parece faltar 17 minutos para o próximo teste começar, e Han percebe que até o bate-papo que estava confuso está quieto, agora que é hora de passar do segundo andar. Mas uma ponta de dúvida paira na mente de Seung-Yun, pois ele está incerto se sobreviverá novamente ou não. Ele afasta esse sentimento e fica determinado a sobreviver, não importa o que aconteça. Assim o teste começa em 10 segundos, e nosso garoto é teletransportado para o segundo andar da torre, que desta vez se revela ser uma floresta. O objetivo desse teste é assassinar o líder da tribo Orc dentro de um limite de tempo. Nosso garoto se encontra parado em um penhasco, de onde pode avistar claramente a Vila Orc. Um ataque de terror percorre quando ele testemunha uma tribo de orques gigantes. Mas o que mais o aterroriza é que eles querem que ele salte para o enxame de orques e derrote o líder da tribo. Depois disso, Han Gyun-Yun reúne a coragem enquanto desce e se esconde nos arbustos para vigiar os orques. Normalmente em masmorras, se há um guarda entre a tribo orc, há também um caçador. Nosso garoto acha difícil até mesmo vencer um caçador orc, mas o problema é que há muitos orcs. Para derrotar todos os orcs, eles precisam de pelo menos um grupo de caçadores de rank E para garantir que não morram. Han se sente indefeso dado a situação e recua para voltar com um plano melhor. No entanto, uma ideia surge em sua mente e ele encontra uma maneira de completar este teste. Acontece que nosso garoto acendeu lenha e encontrou madeira suficiente para fazer mais delas. Ele então armazena a lenha no inventário e funciona. É então narrado pelo nosso personagem principal que pode parecer que os orcs são porcos preguiçosos, mas são uma raça bastante diligente. Eles sempre caçam pela manhã e voltam quando o sol começa a se pôr, então isso deixa bastante tempo para Hang montar seu plano. Nosso garoto descobre que a única maneira de completar este teste difícil de inferioridade numérica é com fogo. Mais tarde, Sun-Yun espera o momento certo para emboscar. De acordo com a Associação de Caçadores, os guardas orcs nem sempre estão de pé e retornam à vila para comer ou fazer uma pausa. É quando nosso garoto aproveita a chance e joga lenha perto da vila do orc. O fogo se espalha e, em meros momentos, a floresta que cobre a vila pega fogo. Enquanto o caos irrompe entre os orcs, nosso garoto corre para seu próximo movimento. Ele planeja fechar a vila com fogo para não ter que se preocupar em enfrentar caçadores orcs que estão voltando de sua caçada. Antes que isso aconteça, Han precisa matar pelo menos 2 orcs trabalhadores. Assim que os orcs trabalhadores correm para trazer água para apagar o fogo, nosso garoto se aproxima furtivamente deles e apunhala um deles com sua espada. Depois de matar um orc trabalhador, Sun-Yun absorve seu espírito, o momento que ele estava esperando. Sua proficiência então aumenta em 9%. De repente, nosso garoto percebe que um orc guarda está parado atrás dele, e ele se esquiva do golpe esmagador do orc com seu escudo.
Enquanto Han segura aquela espada, ele usa os espíritos armazenados para aumentar suas estatísticas. A força de nosso garoto aumenta e momentos depois ele aniquila o orc guarda, decapitando-o. A habilidade de recuperação rápida o revitaliza e nosso garoto aprende que absorver o espírito do guarda aumentou sua resistência. Com suas estatísticas aumentando, Sunuyun se sente confiante, porque se isso continuar, o perigo de lutar contra um guarda diminuirá significativamente. A determinação é evidente, e nosso garoto calcula que há 3 orcs trabalhadores, um guarda e um velho chefe do clã. Nosso garoto sabe com certeza que se conseguir derrubar o guarda, então não terá problemas em derrotar o velho chefe do clã. Além disso, Han se sente muito animado depois de absorver o espírito do guarda, já que aniquilar os trabalhadores não é ameaçador de forma alguma. Assim, nosso garoto ataca os orcs. E depois de matar os trabalhadores, ele percebe que o orc guarda se separou do chefe do clã, o que significa que desistiu de guardá-lo. Simplificando, este orc guarda é o último obstáculo que ele precisa superar. Nosso garoto corta os monstros, despedaçando-os, e depois de matar a maioria deles, ele fica com o guarda. De repente, o chefe do clã cria um ataque de fogo e atinge Sungyun. A chama rasga o ar, selvagem e imparável, mas o escudo de Han o salva das chamas que poderiam queimá-lo até virar cinzas. Aquele fogo é parado pelo escudo, enquanto o orc-chefe fica aliviado por ter acabado com o perpetrador. Prontamente, a poeira baixa e nosso garoto aparece vivo, com suas roupas queimadas e seu escudo com marcas. Acontece que Han alcança um feito de resistir ao fogo, e com isso, a habilidade resistência ao fogo é criada. Com sua nova habilidade icônica, estes orcs agora são carne morta. Enquanto a raiva lampeja nos olhos de Han, pronto para assassiná-los, nosso garoto confronta o chefe do clã e impiedosamente corta as 2 mãos dele. O orc grita de agonia. Enquanto o sangue escorre, ele imediatamente corre para dentro da tenda. Nesse momento, Han Gyun-yun entra e testemunha uma cena que o deixa cambaleando. Ele encontra o orc-chefe protegendo seus filhos que estão morrendo de medo, fazendo Han perceber que esses monstros também valorizam sua família. O local desencadeia uma memória quando nosso garoto se lembra de como seus pais gritaram para ele fugir e sobreviver quando foram atacados pelos monstros. Eles protegeram e morreram. Depois disso, o pequeno orc puxa uma faca para atacar Han, mas nosso garoto pensa que isso é tão estúpido e bate a ponta da espada na cabeça do orc. Sunuyun presume que, mesmo que se torne um gasgovo, ele fará questão de cortar as linhagens de sangue do monstro. Assim, nosso garoto assassina o líder dos orcs e completa o 2º andar da torre de provas. Na sala de espera, o escudo de Han Gyun-yun não pode mais ser usado por causa dos danos que sofreu, mas graças a isso, nosso garoto saiu vivo. Dessa vez foi por pouco, e nosso garoto abre o chat para verificar os outros. No entanto, ele descobre que a maioria dos membros morreram. Enquanto Han acha que é brutal, de repente seus olhos arregalam-se em choque ao se deparar com uma mensagem de um membro que diz que ele encontrou uma maneira de retornar à Terra com seu cupom de pergunta. Nosso garoto fica totalmente surpreso e ativa Informação, um dos 5 comandos. Ocorre que Han pode usar um cupom de pergunta para obter uma resposta do moderador, e toda vez que ele entra em um novo andar, ele ganha um cupom de pergunta. É revelado que, ao compartilhar as informações que encontraram através dos cupons de pergunta, a atmosfera da sala de bate-papo se transformou naturalmente em um lugar para compartilhar o que encontraram. Este é o ponto principal da sala de bate-papo. A parte crucial da informação é que há uma pedra de retorno temporário à venda que pode ser usada para retornar à Terra por alguns dias quando completarem o 5º andar. Além disso, também há informações além do 7º andar. Uma extensão de expansão do sistema ocorrerá e itens que podem fazer alguém retornar permanentemente à Terra são vendidos. Após processar todas as informações, Han Ung-yun presume que, se retornar à Terra com suas habilidades atuais, ele se tornará facilmente um caçador de rank E. Mas essa pressão cobra seu preço em nosso garoto, porque, se ele tivesse essa habilidade na Terra, seria uma farsa completa. Quanto mais Han deseja voltar para a Terra, os pensamentos o deixam desanimado. Ele pensa logicamente que mal acabou de completar o 2º andar, e alcançar o 8º andar parece o sonho distante. Mesmo assim, nosso garoto decide permanecer positivo, já que suas estatísticas, que eram nulas, agora estão na média e se dirigindo para 20. Primeiro, nosso garoto absorve todos os 5 espíritos que conseguiu ao arriscar sua vida, o que aumenta seu status, e seu corpo transborda de força. Assim que esses espíritos são absorvidos, Han finalmente entende o reino além dos humanos de que eles falam. Sua força poderia ser equiparada a de um monstro de alto rank depois que ele absorve 5 espíritos, e corre como um raio para testá-la. Nosso garoto não conseguia controlar sua velocidade imensa e bate em uma parede, o que faz seu nariz sangrar. É por causa de seu crescimento inesperado, então a diferença em seu corpo físico é insana.
Logo depois, Han compra um grande escudo de árvore morta com 2.100 pontos. Ele é criado a partir de uma grande árvore morta e quando a resistência de Han cai, o buff é acionado. Nosso garoto pensa que será perfeito se ele usar os itens de recompensa do teste anterior do inventário. Ele usa o punhal de aço negro com boa reação em velocidade de ataque e a capa do assassino, que aumenta todas as estatísticas em 5 quando a agilidade está abaixo de 50 e aumenta a velocidade. Han se prepara com os seus itens e planeja se acostumar com eles até que o próximo teste comece. Com isso, ele começa um treinamento implacável com um forte motivo para se tornar forte o suficiente para que ninguém possa se aproximar dele. Horas depois, Sungyun entra no terceiro andar da torre e o tema deste teste é um duelo. Nosso garoto se encontra em uma caverna e é notificado de que o Guardião das Trevas está prestes a entrar. Han se prepara, já que, como o golem de areia, aquele monstro pode vir de qualquer direção, então é melhor estar preparado. O cronômetro termina e o Guardião das Trevas emerge das sombras. Nem mesmo nosso garoto consegue sentir um único movimento daquele monstro. Para nossa surpresa, aquele monstro pega Han desprevenido quando o embosca e o esfaqueia em uma fração de segundo. O Guardião das Trevas parece mais perigoso do que esperado, pois sorri enquanto nosso garoto geme de dor. Desorientado pelo ocorrido repentino, ele é então instruído a derrotar o Guardião das Trevas, o Doppelganger, que se move como a sombra de Han. Han Xing-yun luta para derrotar o Guardião das Trevas e ativa sua habilidade, Recuperação Rápida. Nosso garoto percebe que sua espinha teria sido cortada se ele não tivesse se movido, mas então ele nota algo. Sun-yun observa a posição do seu oponente, que é a mesma que a dele, e percebe que o Doppelganger está copiando seus movimentos. Nosso garoto decide descobrir isso confrontando-o uma vez e consegue atacá-lo, mas então ele aprende que o inimigo pode usar uma habilidade de cura. Em um instante, o Guardião das Trevas salta em cima de nosso garoto com as mesmas exatas movimentações que São Xing-yun executou. Han compreende a situação rapidamente e decide usar suas próprias habilidades para derrubá-lo, mas fica atordoado quando ele o ataca. E, de alguma forma, o Doppelganger consegue ficar mais forte em pouco tempo. Han Xing-yun usa a capa do assassino, ativando seu efeito inato. Ele decide acabar com isso em 1 minuto. Nosso garoto consegue causar um dano ao corpo do inimigo, mas assim que ele presume que funcionou, seu braço é cortado, fazendo ele gritar de dor. Sun-yun observa o Guardião das Trevas e o encontra imóvel. Nosso garoto está consciente de que levará um tempo para se curar e vê isso como uma chance de matá-lo. Mas, como sua mão está cortada, nosso garoto pensa em uma maneira de fazê-lo sem ter a espada em suas mãos. Uma ideia surge em sua mente e, mesmo pensando que é loucura, Sun-yun pensa que é melhor morrer tentando do que morrer em vão. Nosso garoto usa o escudo para atingi-lo, resultando no colapso do Guardião das Trevas no chão e, usando isso como uma chance, Han Xing-yun atinge com o escudo com toda a força. O sistema o parabeniza por completar o terceiro andar da torre de testes. Ao entrar na sala de espera do quarto andar, Han Xing-yun foi curado de todos os debusques e ferimentos. Enquanto ele testa isso em uma parede, ele fica feliz por ter curado perfeitamente e pondera sobre o espírito do Doppelganger que ele ganhou na caverna após completar o teste do terceiro andar. Ele acredita que o espírito é incomparável aos outros monstros que ele enfrentou. Enquanto isso, o sistema o notifica de que sua característica necromancia atingiu 100% de proficiência. Com seu ranking sendo melhorado em 1, Sun-yun atinge o rank E de necromancia e descobre que pode absorver as habilidades deles. Além disso, nosso garoto agora também tem um efeito adicional, do qual ele pode receber aleatoriamente uma das habilidades despertas do espírito. Ao absorver o espírito da morte, nosso garoto percebe que foi assim que ele conseguiu obter recuperação rápida depois de experimentar a quase morte, ciente de que habilidades não são fáceis de obter. Sem esperar ter uma característica quebrada como esta, Han Xing-yun decide testar seu destino. Com isso, ele entra na comunidade do quarto andar e se sente em casa esperando no lobby. Quando nosso garoto está prestes a deslizar a tela, ele vê a informação dada sobre o próximo teste, que é um teste integrado no qual eles teriam que trabalhar em grupo. Sang-yun viu o comentário de um dos competidores afirmando que a competição entre os caçadores significaria matar uns aos outros, deixando nosso garoto atordoado. O próximo teste começa com o sistema informando nosso garoto sobre ele ser pareado com outro desafiante, e eles teriam que derrotar o Rei Goblin dentro do tempo restante, que é de 1 dia. Com isso, o sistema o notifica sobre a penalidade por falha ser a morte. E Han aparece na frente de 2 outros caçadores. Uma garota chamada Li Hong começa com a introdução agora que eles são uma equipe, e os informa sobre a sua especialidade em ajudar a equipe sendo uma caçadora de rank E, de volta à Terra. O outro cara, chamado Lee San-hoon, é especializado em combate corpo a corpo, e era um caçador de rank D na Terra, o que explica seu tom arrogante. Nosso colega revela sua especialidade em combate corpo a corpo também, e os informa que ele não era um caçador, mas esperava se tornar um no mundo. Isso atrai a atenção de San-hoon, que fica curioso sobre nosso garoto ser um aspirante a caçador, tornando óbvio que ele está o desprezando. Nosso garoto está confiante de que pode fazer sua parte, mas seu companheiro de equipe zomba dele e o avisa sobre ser expulso se ele for prejudicial à equipe. San Hang-yun, acostumado com isso, esqueceu por um momento como as pessoas o tratavam naquela época. Mas ele também está ciente das habilidades de San-hoon,
por isso fica calado. Nosso garoto está bem ciente de que as habilidades são a única coisa que importa na torre. O sistema o notifica sobre o tema do teste ser uma competição de 3 contra 3, na qual eles têm que trabalhar com sua equipe e completar o teste antes que a outra equipe o faça. E com isso, as portas do castelo se abrem. Lee luta para derrubar os goblins, imaginando como diabos eles estão se movendo de forma tão organizada, e chama um novato, que é nosso garoto, gritando para ele lutar. Enquanto nosso garoto reclama que ele nem sequer está prestando atenção ao seu redor, Lee Hyan anuncia para ajudá-lo depois que ela terminar seu feitiço, mas é interrompida quando Sun-Hoon grita com ela, ordenando a Ali dar o buff imediatamente. Ela revela que todos os seus feitiços de apoio estão esgotados, sem saber o que fazer quando Sun-Hoon intervém e a informa que ele vai ajudar seu companheiro de equipe, já que ele precisa de sua ajuda. Han tenta parar nosso garoto, mas falha, preocupada com quem vai proteger sua retaguarda, e ao se virar fica sem palavras ao testemunhar todos os goblins mortos. Sun-Hoon perde a calma ao não conseguir derrotar os goblins e culpa o novato por seu fracasso. Ele está prestes a ser atingido quando alguém aparece na frente dele e mata o goblin. Acontece que é Han Sun-Hoon quem ordena que ele fique para trás, já que ele está apenas atrapalhando, pois sua aura agora muda completamente. Derrotando todos os goblins, ele os fatia como manteiga e conquista o título de um caçador de goblins. Nosso garoto faz um muno reverso naquele grandalhão e diz que ele é um estorvo agora. Com isso, Han Sang-yeon sai feito um raio e fatia os goblins em pedaços. O queixo de Lee Han cai quando ele olha espantado para Han cortando o inimigo como um vento fantasma. Os espíritos dos goblins persistem, e nosso garoto sente que eles não podem ver sua característica única, energia da espada, então ele pode absorvê-los facilmente. Ele então absorve as almas e aumenta suas estatísticas. Sun-Yun também fica sabendo que uma das habilidades possuídas por goblins também está sendo absorvida. Essa habilidade acaba sendo o conhecimento de um Ranger, que pode ampliar seu campo de visão e será mais fácil ver os inimigos se aproximando. Naquele momento, nosso garoto experimenta a visão de um Goblin e sorri, sabendo que acertou na loteria. A equipe se encontra e aquele bastardo incompetente Lee se aproxima de Han e diz que o novato teve sorte por enfrentar os Goblins fracos. O cara ri nervosamente para esconder seu medo. Nosso garoto vai direto ao ponto e anuncia que ele liderará e dará comandos a partir de agora, para a melhor eficiência do grupo. Han humilha o bastardo de Rank D com seu olhar de morte rapidamente e pergunta a Lee se ele tem algum problema. Lee concorda obedientemente e pergunta o que há para fazer além disso. Sun-Yun então ordena que ele proteja a caçadora Lee Han e instrui aquela garota a continuar guiando os Duizdo por trás. Han concorda de bom grado e eles retomam sua busca. Assim, nosso herói atravessa o campo de batalha e massacra os Goblins. Ele continua absorvendo as almas dos Goblins mortos, o que aumenta repetidamente sua proficiência. É sabido que faltam 14 horas para o terceiro teste terminar. Mais tarde, a equipe continua andando, quando Lee Han fica desconfiada já que Goblins aparecem periodicamente, mas agora está estranhamente silencioso. De repente, Han testemunha algo e corre em direção a isso. Eles testemunham outros Goblins lacaios sendo aniquilados antes mesmo deles chegarem lá. Nosso garoto imediatamente percebe que os outros desafiantes passaram por ali antes deles, enquanto Lee Sen-Huni fica chocado ao pensar que a outra equipe pegou o inimigo muito rápido. Sun-Yun toca no sangue do Goblin e descobre que ainda está quente. A urgência pressiona nosso garoto, porque agora eles precisam se apressar e alcançá-los. Se a outra equipe derrotar o chefe dos Goblins, eles receberam a penalidade, que é a morte. Han então expressa que eles precisam se apressar. Por contrário, a outra equipe lida com mais Goblins, e o líder, Lee San-Sion, começa a engasgar ao matar monstros. Com um sorriso sinistro, ele fatia a cabeça do último Goblin. O membro da equipe elogia o líder por matar todos eles, enquanto Lee Sen-Sion começa a reclamar como ele está fazendo toda a caçada sozinho. O líder Sion então pergunta para o seu membro, o Lee Han-jong, se ele está se divertindo porque foi carregado, e ordena que ele abra a porta da sala do chefe para que eles possam voltar. Lee Jong-ho caminha assustado até a porta e pensa que foi desmascarado. De repente, o sistema notifica que todos os membros da equipe do desafiante entrarão na torre espiral do Rei Goblin, e a batalha do chefe começará quando apenas uma das duas equipes permanecer. Uma aura vermelha sinistra os contém e eles não podem deixar o local atual a partir deste ponto. Acontece que a equipe de Han Sang-yeon chega à torre espirala. Testemunhando que a outra equipe também está viva, Leon acha isso irritante, enquanto nosso garoto informa seus membros da equipe que ele lutará contra ele sozinho. Nosso colega pede a Lee Ian para lhe dar apenas um buff de agilidade, mas a caçadora levanta sua preocupação, já que ela sabe que Sunong-yeon é forte, ela viu sua força com seus próprios olhos. Mas ainda assim os caçadores podem ser mais assustadores do que monstros. Han entende e concorda em avisá-la se ficar perigoso, e ele planeja deixar o backup para Han se isso acontecer. Depois que a garota aumenta sua agilidade, nosso garoto caminha em direção ao inimigo. Bem, nosso personagem principal está dando a entender ter a vibe de Assassin's Creed, e ele é tão legal. Enquanto caminha, Sunong-yeon presume que é melhor do que um caçador comum e matou mais de 30 Goblins. Enquanto a equipe de Lee Yan se prepara, nosso garoto avança em direção a seu oponente, certo de que pode fazê-lo. Nosso garoto exala uma aura feroz, que até Lee Yan assusta, que se esconde atrás de seu membro, Lee Jong-ho, como um covarde, e comanda que ele use seu escudo com todo o seu poder. Nesse momento, Jong-ho ativa um escudo aberto,
e uma barreira protetora os envolve. No entanto, Han, com sua força impressionante, quebra iconicamente aquela barreira com sua espada, abrindo-a. Enquanto a outra equipe é bombardeada com a barreira estilhaçada, nosso garoto aproveita esta chance e fatia 2 dos caras de uma só vez. Agora, ele é deixado para lutar contra Lee Sin. Poucos momentos depois, a batalha continua. Su Nung-yun e Yi-san continuam a evitar os golpes e a se atacar. Enquanto suas espadas se chocam, nosso garoto sente algo peculiar. Han sabe com certeza que é mais habilidoso do que Khan, mas esse cara continua bloqueando seus golpes de uma maneira estranha. Nosso garoto então planeja usar mais de sua força para descobrir o mistério por trás disso, e embosca Khan, atacando por trás para acabar com ele. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, aquele cara sente a emboscada de Han como se tivesse olhos nas costas quando ele incrivelmente desvia do golpe com sua espada. É quando nosso garoto nota olhos vermelhos brilhantes e descobre que ele pode ver o caminho de sua espada. Ma Sun lembra Anakin Fai e surge com um plano alucinante quando ele joga seu escudo em direção a Sun para bloquear sua visão para que ele não possa mais usar sua habilidade. A visão de Ian fica bloqueada pelo escudo, seguido por Han, que o ataca assim que sua visão está clara. No entanto, naquela fração de segundo, nosso garoto esfaqueia Lee Sin e o mata. Com isso, nosso garoto cumpre uma tarefa especial com recompensas adicionais. Depois que nosso garoto mata brutalmente os desafiantes, Han nota a mão de Han tremendo, enquanto o sangue escorre dela, e ela pergunta se ele está bem. A tristeza toma conta do rosto de Su Nung-yun, mas ele responde que está bem. Li Yan compreende que nosso garoto deve ter ficado chocado, já que matou um humano. Afinal, ela pensou que ele seria frio e forte. No entanto, sem tempo para lamentar, Han planeia prosseguir com a luta do chefe imediatamente e pergunta a Han e Lee Sang-run que também estão prontos para fazer o mesmo. Enquanto isso, nosso garoto acaba derrotando o objetivo do teste, o Rei Goblin, como se fosse muito fácil, levando Li Yan a acreditar que ele é um monstro. Depois disso, eles completam o teste do 4º andar e, como recompensa pela conclusão, todas as suas estatísticas aumentam em 4, seguido por uma habilidade de aceleração instantânea como recompensa bônus. Lee Sang-hun se move para o lobby primeiro e enquanto nosso garoto deseja um retorno seguro a Han, ela diz algo em troca. A caçadora excede e afirma para nosso garoto que ele apenas fez o que precisava fazer, referindo-se a matar humanos. Ela deixa escapar que era algo que alguém tinha que fazer, e se Su Nung-yun não tivesse feito, ela teria feito para fins de sobrevivência. Nosso garoto sorri ao ouvir isso e Han lhe envia um pedido de amizade. A garota agradece a Han, já que eles venceram o 4º teste por causa de ele, mas acha um pouco chato, já que ela não recebeu nenhuma recompensa. Han corora e pede para nosso garoto procurá-la quando ele retornar à Terra mais tarde, acrescentando que ela é da Guilda de Prata Branca. Com isso, a garota sai e nosso garoto fica vermelho. Como ele está sozinho, nosso garoto é deixado para tomar uma decisão sobre se vai absorver as almas humanas ou não. Nosso garoto narra que quando ele descobriu que podia fazer isso, ele adiou porque sabia que, se fizesse, teria cruzado uma linha e não poderia voltar. Um sorriso se espalha por seu rosto, exalando malícia, e é quando ele toma sua decisão. Han pensa racionalmente e conclui que ficará mais forte. Ele não matará pessoas para conseguir isso, a menos que a situação exija. Han prossegue para absorver a alma humana, impulsionado por um motivo feroz. Ocorre que o sonho de Su Nung-yun de se tornar um caçador despertou seus outros desejos internos. A torre de testes lhe deu uma chance, então não há como nosso garoto deixar essa chance escapar. Nosso garoto tem o seu desejo ardente de continuar progredindo por esta torre. Depois disso, Han entra no lobby do 5º andar, onde o sistema se expande. A totalização de testes foi criada, um sistema que classificará o rank de cada desafiante. O sistema pede ao nosso garoto para inserir um nome de usuário, e ele escolhe o caçador. No painel de rank de desafiantes, as primeiras 5 posições são ocupadas por caçadores ranking SS. Nosso garoto acha isso intrusivo e se pergunta se ele também está no ranking. Ele rola para cima e, surpreendentemente, encontra seu nome de usuário, que está classificado em 16º. Nosso garoto fica pego de surpresa por seu ranking, já que é muito mais alto do que ele esperava. O sistema, por outro lado, elabora que os desafiantes no top 50 serão chamados de pioneiros. Eles obterão benefícios no 8º andar, e se esses jogadores permanecerem pioneiros até o 8º andar, eles obterão um privilégio chamado Halo. Han se pergunta se isso é algum tipo de habilidade, e sabe que vai descobrir o que acontece quando ele chegar lá. Nosso garoto absorve as 3 almas humanas, e enquanto a energia está uivando, nosso garoto sente que realmente superou os limites de um humano. Mais tarde, Han compra uma pedra de retorno que pode ser usada para voltar de onde ele veio por 3 dias. Nosso garoto então decide testar e ver se pode levar equipamentos consigo. Usando a pedra, Han retorna à Terra e seus poderes agora estão em um nível totalmente diferente. O desejo do jogador Han de retornar à Terra é aceito e, após consumir a pedra de retorno, nosso garoto volta à Terra ao mergulhar em um portal. Nosso garoto volta para sua residência e tem que retornar à torre de provas em 3 dias. Momentos depois, Sang-yun abre os olhos e se encontra em seu quarto. Ele fica surpreso e admite que realmente está em casa. Antes de mais nada, nosso garoto prioriza o sono, porque comparando esta cama com a sala de espera é o paraíso. Mas então um cheiro pungente sobe em seu nariz e Han percebe que ele está com um cheiro muito ruim e precisa se lavar.
Ao se levantar, nosso garoto descobre as armas da torre que ele trouxe por precaução, e acontece que trazer armas da torre de volta para a Terra realmente funciona, o que significa que os outros jogadores também podem trazer seus itens de volta para a Terra. Nosso garoto então decide se mover rapidamente, já que ele tem muitas coisas para fazer em 3 dias. É então revelado que quando as pessoas começarem a retornar à Terra, os itens também se tornarão abundantes e o preço dos suprimentos de caçadores poderá despencar. Sun-Yun presume que precisa vender o punhal antes que o preço caia, e espiando suas anotações, ele se lembra que originalmente queria se candidatar a um exame de caçador e fazer o teste quando retornasse à Terra na próxima vez. Parece que ele estará mais ocupado do que pensava. No centro, o diretor do Centro de Treinamento de Caçadores Lotus Branco, Hwang Man-ho, recebe uma ligação de nosso garoto Han Sang-Young-Yun. Han faz o diretor se lembrar de quem ele é, e não há como Man-ho tê-lo esquecido. Man-ho se apressa em enviar as taxas de associação online para Han, mas nosso garoto recusa, já que não precisa de reembolso. Enquanto o diretor confirma se pode ficar com a taxa, nosso garoto pede um favor em troca. Hang não o permite usar o centro de treinamento para praticar, mas Sun-Yun vai direto ao ponto e pede assistência para fazer o exame de caçador. O diretor Hang lembra que Han falhou no teste da última vez e diz a nosso garoto para não esquecer seus resultados gerais de habilidade. Foi Rank F, a pontuação mais baixa possível. Hwang zomba de nosso garoto por não ter nenhuma característica ou habilidade, mas Sun-Yun intriga seu interesse dizendo que pagaria a taxa de associação. Bem, o diretor parece sem palavras, já que nosso garoto concorda em pagar o dinheiro, então ele não tem intenção de recusar. Com isso, Sun-Young-Yun fecha o acordo e pede a Man-ho para ajudá-lo a fazer o exame de caçador hoje. Mais tarde, nosso garoto toma banho e se vê no espelho. Seu corpo parece estar em forma agora que ele progrediu um pouco. Mas Han se livra dos pensamentos enquanto elogia seu corpo, já que o teste de caçador foi agendado para mais tarde, então é melhor ele se apressar. Então, Sun-Yun sai com o apartamento contemplando a vida comum que ele sempre desejou, sem humilhação e complexos, que até mesmo apenas ver seus vizinhos passar faz ele se sentir ótimo. Han cumprimenta sua vizinha, que é uma mulher, e ela imediatamente adivinha que nosso garoto é um cara mais velho tentando se tornar um caçador. Enquanto nosso garoto se despede, a vizinha fica discretamente impressionada com sua aura, perguntando-se se ele sempre foi tão alto. Lá fora, Han tenta encontrar um táxi, mas tem dificuldades. Ele então usa outro modo de transporte, que é a sua força, já que correr é um método muito bom, pois ele estará lá em pouco tempo. Momentos depois, nosso garoto chega à Associação de Caçadores, onde se encontra com o diretor Hwang depois de muito tempo. Sun-Yun deixa o diretor em mistério quando diz que tem lidado com coisas peculiares recentemente. Randy fica sem palavras, imaginando o que aquele garoto quis dizer. E nesse intertempo, o inspetor Kim In-Hu a informa Han que será responsável por avaliar o teste de caçador. O inspetor Kim In-Hu explica que nosso garoto está isento de testes teóricos e da entrevista, devido ao Wang ser um observador. Como Sun Yun está familiarizado com os procedimentos do teste, eles prosseguem com o teste de caçador. Na área de teste, Sun Yun tem uma espada e Man-ho pede ao inspetor Kim In-Hu para dificultar o teste para fazer Han falhar. O inspetor Kim In-Hu assegura o diretor de que preparou o oponente mais difícil para um usuário de espadas. Depois disso, Kim pede ao nosso garoto escolher o nível de dificuldade entre os níveis 1 e 10. Os eventos se repetem em sua cabeça, quando Sun Yun se lembra de que ele sempre fez o teste de nível 1 e falhou contra um Goblin nos testes anteriores, apenas porque era fraco. Enquanto isso, o diretor Hwang está certo de que Han escolherá o 1. As coisas tomam um turno drástico quando nosso colega escolhe o nível de dificuldade 10, fazendo os olhos de Hwang abrirem em choque e o chama de bastardo maluco. Logo depois, o teste de caçador começa, e Sun Yun é colocado para caçar a Fênix. Assim que a Fênix ruge, o movimento de Han reduz em 25% devido à habilidade rugido do predador. É quando Han também nota que a sua espada apresenta rachaduras, e em breve ficamos sabendo que o bastardo Hwang Man-ho mexeu em sua arma para garantir que nosso garoto falhasse neste teste. Enquanto Hwang está certo de que este bastardo Han nunca poderia vencer o teste, ele brutalmente quer mostrar a Sun que ele não sabe qual é o seu lugar e começa a se manifestar. Pelo contrário, Sun confronta a Fênix, que parece estar voando em sua direção, enquanto ele permanece rígido. A próxima cena começa com o ponto de vista de Hwang, onde nos é revelado que ele passou no exame de caçador. Quando se tornou caçador pela primeira vez, ele se sentiu como se fosse o melhor, transbordando de orgulho e alegria. No entanto, a lacuna entre seus colegas começou a gradualmente a crescer, e no final, ele não conseguia acompanhar, então desistiu. No mundo dos caçadores, nascer com o talento é tudo. Pelo menos, é assim que o mundo funciona. Hwang aceitou essa dura realidade e parou de trabalhar duro. Ele justifica que não é só ele, todo mundo faz isso. O diretor implora para ver a queda de Han Gyun-dun e quer que ele desista porque se sente inferior a alguém que é persistente e trabalha duro. Na área de exame, a Fênix colide com a espada de Han, que se estilhaça com um único golpe. A descrença pisca em sua cabeça, já que ele está ciente de que nenhuma arma de baixa grade quebra assim. Mais tarde, Han compra uma pedra de retorno que pode ser usada para voltar de onde ele veio por 3 dias. Nosso garoto então decide testar e ver se pode levar equipamentos consigo. Usando a pedra, Han retorna à Terra e seus poderes agora estão em um nível totalmente diferente.
O desejo do jogador Han de retornar à Terra é aceito, e após consumir a pedra de retorno, nosso garoto volta à Terra ao mergulhar em um portal. Nosso garoto volta para sua residência e tem que retornar à torre de provas em 3 dias. Momentos depois, Sang-Yun abre os olhos e se encontra em seu quarto. Ele fica surpreso e admite que realmente está em casa. Antes de mais nada, nosso garoto prioriza o sono, porque comparando esta cama com a sala de espera é o paraíso. Mas então um cheiro pungente sobe em seu nariz e Han percebe que ele está com um cheiro muito ruim e precisa se lavar. Ao se levantar, nosso garoto descobre as armas da torre que ele trouxe por precaução, e acontece que trazer armas da torre de volta para a Terra realmente funciona, o que significa que os outros jogadores também podem trazer seus itens de volta para a Terra. Nosso garoto então decide se mover rapidamente, já que ele tem muitas coisas para fazer em 3 dias. É então revelado que quando as pessoas começarem a retornar à Terra, os itens também se tornarão abundantes e o preço dos suprimentos de caçadores poderá despencar. Sang-Yun presume que precisa vender o punhal antes que o preço caia, e espiando suas anotações, ele se lembra que originalmente queria se candidatar a um exame de caçador e fazer o teste quando retornasse à Terra na próxima vez. Parece que ele estará mais ocupado do que pensava. No centro, o diretor do Centro de Treinamento de Caçadores Lotus Branco, Hwang Man-ho, recebe uma ligação de nosso garoto Han Sang-Yun. Han faz o diretor se lembrar de quem ele é, e não há como Man-ho tê-lo esquecido. Man-ho se apressa em enviar as taxas de associação online para Han, mas nosso garoto recusa, já que não precisa de reembolso. Enquanto o diretor confirma se pode ficar com a taxa, nosso garoto pede um favor em troca. Hang não o permite usar o centro de treinamento para praticar, mas Sang-Yun vai direto ao ponto e pede assistência para fazer o exame de caçador. O diretor Hang lembra que Han falhou no teste da última vez e diz a nosso garoto para não esquecer seus resultados gerais de habilidade. Foi Rank F, a pontuação mais baixa possível. Hwang zomba de nosso garoto por não ter nenhuma característica ou habilidade, mas Sang-Yun intriga seu interesse dizendo que pagaria a taxa de associação. Bem, o diretor parece sem palavras, já que nosso garoto concorda em pagar o dinheiro, então ele não tem intenção de recusar. Com isso, Sang-Yun fecha o acordo e pede a Man-ho para ajudá-lo a fazer o exame de caçador hoje. Mais tarde, nosso garoto toma banho e se vê no espelho. Seu corpo parece estar em forma agora que ele progrediu um pouco. Mas Han se livra dos pensamentos enquanto elogia seu corpo, já que o teste de caçador foi agendado para mais tarde, então é melhor ele se apressar. Então, Sang-Yun sai com o apartamento, contemplando a vida comum que ele sempre desejou, sem humilhação e complexos, que até mesmo apenas ver seus vizinhos passar faz ele se sentir ótimo. Han cumprimenta sua vizinha, que é uma mulher, e ela imediatamente adivinha que nosso garoto é um cara mais velho tentando se tornar um caçador. Enquanto nosso garoto se despede, a vizinha fica discretamente impressionada com sua aura, perguntando-se se ele sempre foi tão alto. Lá fora, Han tenta encontrar um táxi, mas tem dificuldades. Ele então usa outro modo de transporte, que é a sua força, já que correr é um método muito bom, pois ele estará lá em pouco tempo. Momentos depois, nosso garoto chega à Associação de Caçadores, onde se encontra com o diretor Hwang depois de muito tempo. Sang-Yun deixa o diretor em mistério quando diz que tem lidado com coisas peculiares recentemente. Han fica sem palavras, imaginando o que aquele garoto quis dizer, e nesse intertempo, o inspetor Kim In-Hu a informa Han que será responsável por avaliar o teste de caçador. O inspetor Kim In-Hu explica que nosso garoto está isento de testes teóricos e da entrevista, devido ao Wang ser um observador. Como Sang-Yun está familiarizado com os procedimentos do teste, eles prosseguem com o teste de caçador. Na área de teste, Sang-Yun tem uma espada e Man-ho pede ao inspetor Kim In-Hu para dificultar o teste para fazer Han falhar. O inspetor Kim In-Hu assegura o diretor de que preparou o oponente mais difícil para um usuário de espadas. Depois disso, Kim pede ao nosso garoto escolher o nível de dificuldade entre os níveis 1 e 10. Os eventos se repetem em sua cabeça, quando Sang-Yun se lembra de que ele sempre fez o teste de nível 1 e falhou contra um Goblin nos testes anteriores, apenas porque era fraco. Enquanto isso, o diretor Hwang está certo de que Han escolherá o 1. As coisas tomam um turno drástico quando nosso colega escolhe o nível de dificuldade 10, fazendo os olhos de Hwang abrirem em choque e o chama de bastardo maluco. Logo depois, o teste de caçador começa, e Sang-Yun é colocado para caçar a Fênix. Assim que a Fênix ruge, o movimento de Han reduz em 25% devido à habilidade rugido do predador. É quando Han também nota que a sua espada apresenta rachaduras, e em breve ficamos sabendo que o bastardo Hwang Man-ho mexeu em sua arma para garantir que nosso garoto falhasse neste teste. Enquanto Hwang está certo de que este bastardo Han nunca poderia vencer o teste, ele brutalmente quer mostrar a Sang que ele não sabe qual é o seu lugar e começa a se manifestar. Pelo contrário, Sang confronta a Fênix, que parece estar voando em sua direção, enquanto ele permanece rígido. A próxima cena começa com o ponto de vista de Hwang, onde nos é revelado que ele passou no exame de caçador.
Quando se tornou caçador pela primeira vez, ele se sentiu como se fosse o melhor, transbordando de orgulho e alegria. No entanto, a lacuna entre seus colegas começou a gradualmente a crescer, e no final, ele não conseguia acompanhar, então desistiu. No mundo dos caçadores, nascer com o talento é tudo. Pelo menos, é assim que o mundo funciona. Huang aceitou essa dura realidade e parou de trabalhar duro. Ele justifica que não é só ele, todo mundo faz isso. O diretor implora para ver a queda de Han Yong-dun e quer que ele desista porque se sente inferior a alguém que é persistente e trabalha duro. Na área de exame, a Fênix colide com a espada de Han, que se estilhaça com um único golpe. A descrença pisca em sua cabeça, já que ele está ciente de que nenhuma arma de baixa grade quebra assim. É quando Han se sente emocionado, já que é assim que um teste de torres deveria ser. Com isso, os lobos brancos saltam em direção ao nosso garoto. E agora que a situação ficou divertida, ele fatia incrivelmente os monstros com sua espada de trovão como um maldito maníaco. Até nosso garoto pensa que está gradualmente ficando insano, dado quão forte ele se tornou. Depois que Han elimina os monstros lobos sem esforço, suas habilidades Punhal do Caçador e Recuperação Rápida sobem para rank E e D. Mas nosso garoto presume que a habilidade Punhal do Caçador que ele obteve no terceiro andar está crescendo lentamente e pensa em obter uma nova habilidade de espada. Ele então deixa os lobos o atacarem e eventualmente aniquila todos eles. Com isso, a terceira caçada de Seonong-yan termina, e ele infere que o efeito de paralisia da espada não aconteceu tanto quanto ele pensava que aconteceria. Ele então começa a absorver as almas de muitos lobos mortos, aumentando sua proficiência para 16%. Nosso garoto fica surpreso ao ver sua proficiência em habilidades de necromancia aumentar bem, e se ele continuar assim, ele pode ser capaz de desenvolver sua característica única. Ele então avança e sente que está se aproximando do centro do desfiladeiro dos lobos. À medida que se aprofunda, nosso garoto testemunha lobos brancos brutalmente aniquilados, o que o faz se perguntar se houve uma luta por território. Mas, analisando seus ferimentos, Han supõe que foram feitos por uma espada, o que significa que esses monstros foram mortos por alguém insanamente poderoso. Ele também nota vestígios esculpidos nas paredes. E para desvendar a verdade, nosso colega ativa a habilidade Olhos da Verdade e descobre que estes são vestígios de aura negra feitos de uma aura muito proficiente, que criou um corte limpo na parede. No entanto, Han ainda está perplexo, já que há muitas coisas que ele desconhece. Nosso garoto fica um pouco perturbado enquanto a aura sinistra se aproxima. E de repente, Seonong-yan sente que a energia está próxima e corre atrás dela. Ele avança com toda velocidade para alcançá-la. E o que ele testemunha lá o deixa totalmente estarrecido. Parece que alguém misterioso está lutando no desfiladeiro dos lobos. Eventualmente, aquela criatura derrota o Homem-Lobo. Assim, as condições de aprovação dos testes foram atendidas. É quando o sistema analisa a causa e Seonong-yan fica sabendo que um intruso foi detectado em seu teste. O objetivo do teste é modificado, e nosso garoto recebe um novo comando para matar o intruso interdimensional. Han agora confronta um intruso, que é um cavaleiro de armadura que veio da outra dimensão. Nosso garoto leva um pouco de tempo para processar isso, e percebe que a torre de testes existe em outras dimensões também. Seonong-yan fica em descrença com o estranho ocorrido, e se pergunta o que está acontecendo. Inesperadamente, aquele cavaleiro de armadura fala com nosso jogador em um tom zombeteiro, divertido por ele ainda estar vivo para um desafiante bárbaro insignificante de outra dimensão. O cavaleiro de armadura assume que é porque Han-gyun é o dono do teste, e exige uma resposta do nosso garoto. O cavaleiro chama de bárbaro e pensa que ele está com medo do horror da morte. Ao ouvir isso, nosso garoto sorri nervosamente, pois está um pouco assustado e presume que este cara de armadura não é normal. Seonong não considerou a possibilidade de que um intruso pudesse tentar roubar seu objetivo de teste, mas ele está aliviado por não ter falhado o teste imediatamente. Enquanto isso, o intruso blindado pensa que o puro terror de Han roubou-o de seu juízo e decide deixar sua espada falar. Com isso, nosso garoto se prepara, pois a luta está prestes a começar. Enquanto o jogador blindado corre para atacar Seonong-chan, nosso garoto atira o lobo morto em seu caminho. Enquanto o intruso se distrai ao esfaquear o lobo, Han aproveita a chance para emboscar e parte para o ataque. No entanto, nosso garoto falha miseravelmente quando sua espada de trovão não penetra na armadura pesada daquele jogador. A tentativa inútil de nosso colega de cortar a armadura e dividi-la ao meio fica inacabada, pois ele descobre que não é assim que vai ser. Naquele momento, a espada do intruso libera uma aura escura, e assim que atinge Seonong-yan, ele se afasta com força bruta. Nosso garoto é esmagado no chão, ao ponto de um de seus pulsos fica torcido. O braço de Han sangra. E o jogador blindado fica impressionado por sua aura ter sido bloqueada, mas ainda assim, aquele braço dele é mais inútil do que se ele tivesse cortado completamente. É quando nosso garoto fica irritado e pergunta freneticamente ao intruso quem ele é, já que ninguém mencionou nada assim para ele. O jogador blindado avança, e não fica surpreso que o macaco primitivo seja ignorante ao invasão de testes. É exatamente como ele suspeitava, referindo-se a Seonong-yan. Com um braço quebrado, nosso garoto agora está totalmente indefeso, e questiona o intruso por que o diabos ele teve que invadir seu teste. O intruso afirma que lamentações não ajudarão, este é simplesmente o caminho da torre. Ele decide conceder misericórdia a Han-gyun para um fim rápido ao seu sofrimento. Assim que o cavaleiro aponta sua espada para Han,
Nosso garoto para histericamente e pede para ele revelar o que é invasão de teste. O intruso não vê mal nisso, já que a morte de Han é inevitável. O Cavaleiro de Armadura revela que as invasões de teste são uma das funções adicionadas ao sistema a partir do nível 8 em diante. Um jogador pode comprar um token de invasão de teste na loja para interferir no teste de outro desafiante. Foi assim que o cara blindado invadiu o teste de nosso colega. Seung-Yoon parece estar inundado de perguntas e pede ao cavaleiro que elabore o que ele quis dizer ao dizer que esta dimensão é mais primitiva do que a deles. Nosso garoto conjectura que o jogador é intrusa de outro mundo, e o cara blindado acorda com isso. De repente, Seung-Yoon se levanta e ativa sua habilidade, Olhos da Verdade, para ver se este intruso está mentindo ou não. Bem, acontece que a declaração do cara blindado é totalmente verdadeira. Depois que Han confirma a verdade, abruptamente o intruso direciona a espada para ele e fica enfurecido com Seung-Yoon por ousar suspeitar sua desonestidade. Ele não está feliz com a falta de modos de Han, chamando-o de macaco. Enquanto o intruso balança furiosamente a espada, nosso garoto fica arrogante e pergunta o que ele vai fazer a respeito. O cara blindado fica bravo e chama Han de tolo, primitivo e insignificante por agir com arrogância. É quando Han Sang-yoon revela o segredo. Já que o intruso lhe deu algumas informações valiosas, ele decide contar algo em troca. Han confessa que seu braço torcido não dói muito, graças à sua habilidade de resistência à dor. O que é mais chocante é que nosso colega não está segurando o braço assim porque dói. Ocorre que assim que nosso garoto solta o braço, sua habilidade de regeneração rápida o cura automaticamente, calculando que o intruso baixaria a guarda se ele parecesse ferido. Nosso garoto literalmente vira o jogo e o torna emocionante, pois seu braço parece perfeito, como se nunca tivesse sido quebrado. O jogador blindado fica pasmo ao saber que nosso garoto é um espadachim e um curandeiro. No entanto, ele afirma que a inevitabilidade de sua morte permanece inalterada se ele não tiver mais nada a oferecer. Mas nosso garoto deixa escapar que é difícil dizer, já que ele só continua ficando mais e mais forte. Esse é o ponto de virada. Seu verdadeiro poder desperta. O poder de Han Sang-yoon brilha quando ele usa todas as almas mortas em sua posse para aumentar suas estatísticas. A energia transborda e sua força aumenta drasticamente. Han continua intrigando o cara blindado que descobre que nosso garoto também é capaz de se fortalecer. Naquele momento, as coisas ficam sérias quando o nosso garoto ativa a habilidade de item usando a capa do assassino, aceleração instantânea, que aumenta sua velocidade de movimento em 15%. Isso deixa o intruso em total confusão quando ele se pergunta como o maldito jogador de nível 5 pode possuir tantas habilidades, chamando isso de absurdo. Com isso, Seung-Yoon luta com o cara blindado enquanto suas espadas continuam tilintando. A luta parece intensa, já que nenhum dos dois recua facilmente. No entanto, o jogador intruso encontra um obstáculo, já que a diferença nas dimensões está limitando suas verdadeiras estatísticas. Nosso garoto testemunha que o cara blindado está usando sua aura escura novamente, e ele desvia do golpe de espada por um fio, já que quase atinge Han. O intruso faz um retorno incrivelmente forte enquanto avança com velocidade louca, enquanto nosso garoto sente que essa habilidade de aura é uma habilidade de alto nível, que pode causar danos sérios. Mas felizmente as estatísticas de Seung-Yoon estão certamente mais altas do que as dele agora, e ele sabe que pode evitar qualquer golpes mortais. Mas o problema é aquela maldita armadura em sua espada. Han infere que é um item raro que ele não consegue nem cortar em seu nível atual. Dito isso, nosso garoto planeja atingir implacavelmente a armadura com sua espada de trovão e continuar a lascá-la. De repente, aquela aura escura desaparece quando nosso garoto inteligentemente choca sua espada com a armadura para criar um relâmpago. É quando o jogo real começa, e a armadura do intruso é atingida pelo relâmpago. Enquanto o cara blindado grita em agonia, o sistema notifica Sang-Yoon que ao atingir o inimigo, o usuário tem 10% de chance de ganhar o efeito de choque elétrico. Nosso garoto sorri, pois esse efeito entra no momento perfeito. Cadrax cai no chão sem vida, e Han Sang-Yoon está feliz que sua aposta valeu a pena, paralisando seu oponente. O desafiante blindado geme de dor enquanto se recusa a acreditar que perdeu para um mero desafiante do 5º andar, perguntando-se como ele pode ter tantas habilidades. Nosso garoto decide acabar com ele, enquanto informa que ele foi o descuidado por confiar em sua armadura e habilidades. Ele dá um passo à frente, mas Cadrax tenta impedi-lo de matá-lo e sugere dar respostas a tudo que Sang-Yoon quis já saber. No entanto, ele se recusa a ouvi-lo e o esfaqueia enquanto ele o amaldiçoa, chamando-o de bárbaro. Embora Seung-Yoon esteja ficando insensível à matança, ele ainda se sente desconfortável toda vez que o faz, e pensa nisso como um problema. O sistema o parabeniza por completar o 5º andar da torre de provas, e nosso garoto absorve a alma de Cadrax. Com sua proficiência aumentando em 15%, Seung-Yoon está aliviado, pois quase não conseguiu absorver sua alma. Perguntando-se por que a mensagem de recompensa não está aparecendo, nosso garoto é notificado que a dificuldade deste teste não é proporcional às recompensas. O sistema revela todas as recompensas sendo modificadas, e as habilidades que ele acabou de obter. Ou seja, as 3 lacerações, junto com 75 mil pontos como recompensa de conclusão e 3.500 pontos adicionais. O ranking C de Seung-Yoon agora é ranking A, e nosso garoto está feliz com isso, pois ele agora sabe o quão forte o cavaleiro intruso realmente era. Nosso garoto é notificado sobre a entrada no lobby do 6º andar, com todos os seus ferimentos e anormalidades de status restaurados, e sua informação sendo atualizada no placar. Enquanto Seung-Yoon abre o inventário, ele decide não baixar a guarda devido à existência de invasões dimensionais. Ponderando se deve guardar seu cupom de pergunta até entrar no 8º andar, Han decide usá-lo em qualquer jeito.
O sistema instrui nosso garoto a escrever sua pergunta e um administrador vai responder suas perguntas. Sang-yoon está ainda confuso sobre o que é uma invasão de andar e se é ou não pode ser alertado assim que uma invasão ocorrer. A resposta chega em um instante depois da pergunta ser enviada, revelando que uma invasão de andar é um sistema onde você pode invadir o teste de um desafiante quando estiver entre as 10 primeiras classes. No entanto, você não pode interferir em testes especiais, como um teste combinado, e esse é um sistema que você adquire no 8º andar, o que significa que ele não pode usá-lo atualmente. Nosso garoto aprende que esse é um divisor de escalada e descobre que não pode receber informações sobre isso no andar atual. No entanto, um cupom de pergunta será consumido, já que apenas a primeira parte da sua pergunta foi respondida. Sang-yoon fica chocado ao descobrir que um cupom de pergunta não é tão poderoso assim, mas ele está feliz que não foi consumido. Com isso, nosso garoto decide usar os itens que obteve da Terra e abre o inventário, usando a caixa de restauração da Torre Mágica de Croquin para restaurar o escudo de caçador secreto. O desempenho excede suas expectativas e Sang-yoon usa uma perra de Cleansem, pois ele se lembra de como pensou que era um desperdício de dinheiro até usá-la, se sentindo envergonhado. O tempo para o teste do 6º andar é de 1 hora e 12 minutos, portanto, Han decide dar uma olhada no placar de testes e no quadro da comunidade. No placar do 5º andar, nosso garoto está classificado em 3º, e isso deixa ele em choque, já que subiu muito do ranking 16. Sun-Yeon se pergunta se está se aproximando de obter o benefício de um pioneiro contínuo e decide verificar o que obteve quando atingir o 8º andar. O sistema bombardeia nosso garoto com notificações sobre a venda de uma habilidade psicológica que ajuda muito com assassinato e pilhagem. Além disso, se você tiver uma habilidade de resistência psicológica, poderá realizar coisas relacionadas a assassinato, pilhagem e traição, bem como receber grandes recompensas. Ao ler os bate-patos atuais, Sun-Yeon vê a discussão entre dois desafiantes sobre conquistas relacionadas a assassinato. Nosso garoto sente que a situação está cheia de caos ao ver a maneira desordenada das coisas e se pergunta o que está acontecendo. Enquanto pondera sobre esta habilidade de resistência psicológica, que está sendo vendida ativamente agora, Sun-Yeon pensa que é o mesmo que uma faca de 2 gumes. No entanto, o efeito de anular o choque psicológico é tudo. Nosso garoto sabe muito bem que ao usar essa habilidade para apagar a dor psicológica, nunca terá problemas. Quando alguém o informa sobre o bastardo que lhes deu informações no 4º andar mudando seu nome para Princesa Sui, embora seja uma competição entre os caçadores, nosso garoto pensa que eles estão de fato dizendo que deveriam matá-lo. Sun-Yeon se lembra do desafiante que estragou o clima no lobby do 4º andar, pois sente que ele fez isso de propósito para fazer todos se sentirem competitivos. Nosso garoto decide lembrar desse nome por enquanto, e então o sistema pergunta se ele aceitaria o teste do 6º andar com nível de dificuldade difícil, e o objetivo do teste sendo a conquista em 50 minutos de tempo. As condições de aprovação são capturar um dos ladrilhos circundantes dentro do limite de tempo, e as condições de falha, pelo contrário, são a morte do desafiante ou o tempo acabar. As recompensas para o teste consistem em uma caixa B escolhida aleatoriamente, e a penalidade por falha é a morte. Sun-Yoon é então transferido para o 6º andar, que se parece com um oceano, e é notificado sobre a locação de seu companheiro de equipe estar completa. O sistema sugere cooperar com seu companheiro de equipe e completar o teste. Nosso garoto que estava esperando parece preocupado quando seu companheiro de equipe não sai. Mas então, uma lança aparece bem em cima dele enquanto ele se move instantaneamente para o lado, agarrando a lança. Um cara também sai junto com a lança e parece que ele estava atacando Han-Jun de propósito, fazendo-o se perguntar o que e por que ele está fazendo isso. O cara justifica suas ações afirmando que assassinar um companheiro de equipe é a maneira mais fácil de obter conquistas. Enquanto Sun-Yeon não gosta da ideia, seu companheiro de equipe chama nosso garoto de bastardo por agir de forma hipócrita, lembrando-o de olhar ao redor antes de fingir ter consciência. Flashbacks de pessoas sendo traídas por seus companheiros de equipe aparecem e o cara ri zombateiramente de Sun-Yeon, chamando-o de hipócrita. Dois desafiantes trocam cumprimentos e um deles finge combinar suas forças um com o outro, enquanto testemunham como os caçadores estão se traindo. Assim que o desafiante pensou que tinha um companheiro de equipe leal, seu companheiro de equipe o esfaqueia sabendo que ele não pode segurar sua espada enquanto aperta sua mão. Ao jogar esse truque sujo, o desafiante obtém o título da conquista Assassino Sujo, com sua durabilidade aumentando em 1. Voltando para Han, que estava ouvindo seu companheiro de equipe tagarelar sobre ele ser um hipócrita e etc. Nosso garoto é saudado por um ataque repentino de seu companheiro de equipe, que vê isso como uma chance de aumentar suas conquistas. Sun-Yoon se esquiva sem esforço e ataca seu companheiro de equipe simultaneamente, enquanto ele não estava esperando. Sun-Yoon adquire a conquista chamada Traidor e sua força aumenta em 1, enquanto ele pensa em seu companheiro de equipe como um fraco. Pensando nas palavras usadas para este teste como um teste especial ou um teste combinado, nosso garoto pensa que não é diferente de um evento.
Han acredita que tem sorte se conseguir uma habilidade deste evento incrível, mas decide não se esforçar para matar outros caçadores. No entanto, ele também não ignorará os que o atacam. Um desafiante usa um domo de ferro para se proteger, pois acredita que esse teste foi feito para alguém como ele, que sabe usar magia de atributo água. Mas ele é instantaneamente provado errado, quando Han Yun aparece em cima dele e tenta quebrar o domo. O desafiante parece bastante confiante no seu chute, revelando que é uma forma de ferro à prova de balas enquanto amaldiçoa o nosso garoto. A situação toma um rumo inesperado, e Sung Yun rompe o domo chutando o caçador em seu rosto, fazendo ele voar para trás, enquanto ele atinge o chão com um baque. Mesmo que o nosso garoto esteja consciente de que ficou um pouco cruel demais, ele acha que era necessário incutir medo nos desafiantes. Sung Yun quer conquistas, mas não quer cometer assassinatos desnecessários. E o sistema notifica Sung Yun sobre a captura dos ladrilhos em andamento. O sistema instrui que se outra equipe pisar no ladrilho, a captura dos ladrilhos parará. Portanto, ele tem que impedir seus inimigos de capturar seus ladrilhos. Nosso garoto tem que suportar 10 minutos nesse ladrilho, pois ele assume que os desafiantes de alto ranking já devem ter terminado o sexto andar. E como a maioria dos desafiantes ao redor deles são de baixo ranking, este desafio é muito fácil para Sung Yun. O teste do sexto andar fez Sung Yun pensar em muitas coisas, como desconfiança dos outros, a realidade dos desafiantes de baixo ranking e a melancolia da torre de testes. Mas nosso garoto sabe que a compaixão mal colocada é uma hipocrisia real. E mesmo que ele não mate os desafiantes que vêm até ele, outra pessoa morrerá. O sistema alerta Sung Yun sobre alguém tentando invadir seu ladrilho, que interrompeu a captura. Virando para ver um grupo de 4 caras se aproximando dele, nosso garoto expressa uma expressão atordoada quando um desses 4 caras tenta agir com arrogância. Sung Yun acha que é bastante óbvio que eles criaram um grupo de assassinos para obter conquistas, e o cara loiro o informa que ele está certo. Com isso, 2 desses 4 caras atacam o nosso garoto, enquanto ele ativa a solidariedade do coração, uma característica que vai compartilhar a dor de Kim Jin-hyun com o Han Sung-yun. Um cara careca salta sobre Sung-yun e usa água do mar para atacar, e nosso garoto acaba tocando-a, o que diminui sua força, agilidade e resistência em 10, com um tempo de penalidade de 2 minutos e 59 segundos. Não estando ciente desta penalidade, Han acredita que esta é a pior situação, apenas se ele fosse um desafiante normal, e dá um sorriso maligno. Nosso garoto presume que este é o pior. Bem, só se ele fosse um desafiante normal. O sorriso pode dizer que Han está pronto para chutar a bunda deles. Os 2 jogadores vêm atacando Sung-yun com suas armas enquanto Argi se mantém firme e aprecia o plano deles de roubar armas para diminuir as estatísticas de seu oponente o máximo possível. No entanto, ele os faz perceber seu gravião, que é escolher o oponente errado. Com isso, nosso garoto agarra seu inimigo pelo rosto e o esmaga no chão com força mortal. A cabeça do cara literalmente se rasga em pedaços enquanto o sangue derrama, deixando todos os outros oponentes de Han aterrorizados enquanto Sung-yun adquire a habilidade Um Golpe e uma Morte e Extinção dos Fracos. A habilidade Extinção dos Fracos, como o nome sugere, é bastante divertida, já que se qualquer uma das estatísticas do usuário for maior do que a dos oponentes, a força do usuário aumentará proporcionalmente. Em pouco tempo, um oponente careca ataca Han chamando de filho da puta. No entanto, aquele jogador invoca a morte porque suas estatísticas são mais baixas do que a do usuário, ativando assim a nova habilidade de Han, Extinção dos Fracos. O oponente ataca, mas o terror começa quando o nosso garoto evade o ataque e desfere um chute bem no rosto daquele gorducho, fazendo seu nariz sangrar. Ele então acaba com o oponente desferindo um chute feroz em sua cabeça careca, esmagando-o. Este golpe faz Sung-yun adquirir a conquista Assassino Implacável. Com apenas 2 oponentes restantes, nosso garoto caminha em direção a eles. O outro cara sugere ao jogador loiro que eles deveriam atacar Sung-yun. No entanto, aquele bastardo loiro corta impiedosamente uma de suas pernas, fazendo cair em pura dor. Enquanto o jogador grita de dor, nosso garoto também pode senti-la, já que eles estão compartilhando a dor. Mas, felizmente, isso não lhe causa dano real. O único problema é que essa dor está impedindo os movimentos de Sung-yun. Enquanto isso, o pobre garoto grita de sofrimento e chama aquele loiro de bastardo, questionando se ele ainda se considera um maldito humano. Aquele jogador loiro esfaqueia brutalmente aquele garoto no estômago. Como eles compartilham a dor, nosso garoto também pode senti-la e luta para avançar. O bastardo loiro avisa Sung-yun para ir embora, ameaçando-o para ir embora, ou então ele vai cortar a garganta do idiota, aquele que teve a perna cortada. Por outro lado, nosso garoto ainda tem força para se mover, graças à habilidade de resistência à dor, embora ainda seja difícil manobrar. Como esperado, Han fica com uma maneira, e é matar os outros desafiantes rapidamente com a solidariedade do coração. Nesse exato momento, quando o bastardo loiro percebe nosso garoto vindo em sua direção sem qualquer relutância, ele corta a garganta do outro jogador, fazendo Han parar seu movimento, enquanto uma dor aguda o queima. Nosso garoto agarra seu pescoço como se sua garganta também tivesse sido cortada.
mas ele sabe com certeza que se não fizer aquele movimento agora, não haverá outra chance. Assim, o jogador loiro salta em direção a Sung-Yun para acabar com ele com sua espada. É quando o nosso garoto vira a mesa, agarrando a lâmina da espada e quebrando-a iconicamente. Como a sensação de cortar a garganta é tão emocionante, nosso garoto decide fazer aquele loiro passar pelo mesmo entusiasmo. O jogador loiro percebe que ele se ferrou muito. Com a lâmina de sua própria espada, Sung-Yun corta sua garganta e o mata. Depois disso, Han alcança o escalador de sangue de ferro e 1.500 pontos. Eventualmente, o limite é atingido e eles capturam Latrilho. A equipe de Han Gyun-Yun sobrevive depois de aniquilar sua própria espécie. Os jogadores celebram seu triunfo com exubéria, a alegria de sobreviver. No outro lado, nosso garoto se pergunta se foi instigação de alguém que tantas pessoas começaram a obter conquistas e assassinato no início do teste. No final, os que venceram foram os que permaneceram em equipe. Claro, houve exceções. Os jogadores que mataram os outros se convenceram de que não fizeram nada de errado. Em vez disso, os culpados foram os bastardos que foram mortos. Bem irônico, né? Nosso garoto encara sua mão encharcada de sangue e acredita que nos olhos de outras pessoas, ele deve estar parecendo um monstro por matar humanos tão cruelmente. Com isso, eles completam o teste do sexto andar e uma caixa gacha aleatória é enviada no inventário como recompensa, seguida por 8.000 pontos. Quando o jogador se move para o lobby, Sung-Yun absorve as almas dos jogadores mortos, fazendo com que sua característica única necromancia atinja 100% de proficiência. Sua característica então sobe para o rank D. Assim, Han se move para o lobby do sétimo andar e descobre que pode visualizar suas conquistas. No painel, ele consegue ver todas as conquistas que adquiriu em diferentes ranks. Nosso garoto percebe que a conquista de rank S, que é o primeiro retornante, não era uma conquista comum afinal. Ele então decide examinar os detalhes e sob cada conquista, ele é recompensado de formas diferentes. É quando Han aprende que assassinar pessoas lhe rendeu muitas conquistas. E, além disso, quando elas obtém, ele também recebe uma variedade de recompensas como habilidades, estatísticas e pontos. Nesse momento, nosso garoto se depara com a caixa gacha aleatória e fica surpreso, pensando que a recompensa do sexto andar é bastante ambígua. Ele não se deixa levar, pois presume que o item estará na faixa de rank F a B. No entanto, Han decide pegar o que quer que esteja na caixa e prosseguir para absorver as almas. Mas o que acontece é totalmente inesperado. A luz pisca de uma caixa e uma pequena criatura verde salta dela. Nosso garoto fica perplexo e se pergunta se tem que pegar essa coisinha. Sem pensar muito, Sun-Yun começa a caçada e persegue o pequeno monstro verde. Depois de lutar um pouco, ele consegue agarrar o monstro. No entanto, ele morde a mão de Han com suas presas afiadas. Nosso pobre rapaz geme de dores, bugalhando os olhos. O pequeno monstro salta para trás como um demônio ninja e sorri, enquanto nosso garoto parece acabado, já que ele foi fácil com este pequeno por ser fofo. Mas agora ele decide ir com tudo. Sun-Yun persegue o pequeno como um maníaco, mas ele continua falhando. Eventualmente, nosso garoto salta e acerta um golpe crítico. Um soco esmagador diretamente na cabeça do monstro. Após o soco, o monstro se desfaz e nosso garoto obtém um item do melhor rank da caixa gacha. Como é o melhor rank, Han acredita que é um item rank B-. E sim, acaba sendo um pingente de ferro forjado, que aumenta os efeitos da habilidade de espada em 7% e usar poder mágico ativará o efeito exclusivo, Proteção de Ferro. O pingente se materializa em suas mãos e nosso garoto decide dar uma olhada. O item é ativado e sua pele desenvolve uma propriedade que absorve 10% de todo o dano físico. O próprio Sun-Yun fica impressionado, pois é melhor do que a maioria dos itens rank A, já que o pingente aumenta o efeito da habilidade de espada em 7% seguido por 10% de todo o dano físico absorvido. Simplificando, é um item OP com propriedades de ataque e defesa. Nosso garoto se sente nas nuvens, pois superou suas expectativas e conseguiu um item incrivelmente incrível. Mas há uma desvantagem. Assim que Han termina de usar o pingente, todo o seu poder mágico é consumido por ele. Ocorre que a habilidade exclusiva do pingente de ferro forjado, Proteção de Ferro, é desativada e drena o poder mágico de nosso garoto loucamente. Ele então decide guardar seu poder mágico para usar o pingente apenas durante momentos importantes. Han prossegue para verificar sua característica necromancia que avançou para o rank D, quando de repente ele é interrompido pelo painel se materializando diante dele, perguntando se ele quer entrar no teste do sétimo andar. Isso deixa ele confuso, já que eles precisam esperar para desafiar o próximo teste. Han, de qualquer forma, está totalmente a favor. No entanto, ele se pergunta se isso é o mesmo para todos. Ele então abre a comunidade, onde os jogadores estão discutindo a remoção repentina do tempo de espera para o teste. Mas, surpreendentemente, os jogadores, em vez de causarem tumulto, pensam nos benefícios que serão dobrados se entrarem na torre mais rápido, sem tempo de preparação, já que é inútil. Sun-Yun descobre que o tempo de espera de todos desapareceu e ninguém realmente se incomodou com o fato de ter sido removido. Eles não estão realmente interessados nos benefícios de pioneiro e apenas parecem querer ir para casa.
Nosso garoto presume que talvez seja porque eles são todos desafiantes de baixo ranking, então isso não muda nada para eles. Além disso, o que o surpreende mais é a atmosfera que mudou completamente desde o 6º andar. Sun-Yun acredita que os maníacos assassinos estão todos quietos, já que o próximo teste é individual, então não há nada a ganhar em se destacando. No entanto, nosso colega decide ser mais cauteloso com esses maníacos assassinos, dado que eles mataram seus companheiros de equipe, sem hesitar, o que apenas mostra que são cruéis. Mais importante ainda, Hansi determina aumentar sua habilidade inabalável e dá uma olhada no status de sua característica necromancia. Ele percebe que o efeito básico se torna um pouco mais específico. Anteriormente, parecia que apenas as estatísticas básicas de Sun-Yun estavam sendo aprimoradas, mas agora ele também pode usar almas para restauração de poder mágico ou um escudo. Nosso garoto fica um pouco desapontado, pois ele esperava que a probabilidade de absorver uma habilidade aumentasse, mas isso não aconteceu. No entanto, ele conseguiu uma habilidade de defesa, da qual ele precisava. Sun-Yun fica curioso, pois ele realmente quer testar o quão bom é o escudo de alma. Ele joga a espada no ar e corta o seu próprio braço, já que ainda tem o efeito de recuperação do lobby. Com isso, a espada corta seu braço, mas naquela fração de segundo, a alma absorve a lesão do usuário. A alma do jogador Song Jin-wook desaparece e nosso garoto absorve 3 almas possuídas. Enquanto isso, Han está totalmente espantado com o escudo de alma, pensando que é melhor do que ele esperava. Ele acha que não deve absorver todas as almas, já que é melhor deixar algumas para usar como escudos. Abrindo o placar do 6º teste, nosso garoto se encontra na 4ª posição. E acha uma pena, pois ele caiu um rank. Mas ele lembra que só precisa estar entre os 50 primeiros para ser um pioneiro. Isso é que é importante. As coisas ficam um pouco chatas no lobby e agora que o tempo de espera também se foi, nosso garoto segue para o próximo teste. O teste do 7º andar começa com o tema sendo verificação. As condições de conclusão para os jogadores é que eles precisam completar 3 testes antes que o tempo acabe, que é de 40 minutos. A recompensa para o teste é a habilidade Graça dos Ventos e a penalidade por falhar é a morte. Em seguida, Han Sun-Yun entra no local do 7º teste e fica chocado em ver um corredor, dado que é completamente diferente de outros testes. No corredor, Han se sente incomodado por não conseguir sentir nada, mas então ele testemunha uma luz brilhante no final do corredor. De repente, ele é absorvido por esta luz e entra na área do primeiro teste, que era o deserto. O jogador é solicitado a provar que superou seus medos. Nosso garoto então entra no deserto, o lugar onde tudo começou, quando prontamente um golem de areia gigantesco se materializa de dentro da areia. Han percebe que o seu pressentimento estava certo o tempo todo. Esta área é uma reprodução do teste tutorial, o que significa que este teste está fazendo ele passar por 3 testes que ele já passou. Confiante de que agora pode derrotar o golem de areia de olhos fechados, nosso garoto antecipa que poderá ir para o 8º andar rapidamente e se passar nesse. Enquanto isso, o monstro emerge e nosso colega sorri, pois o teste foi elevado de nível. O golem de areia parece 3 vezes maior do que ele era. O golem de areia gigante ataca Sun-Yun, que está emocionado por lutar contra o grandão. O nosso garoto salta ao redor do monstro, mas estranhamente ele não vê uma pedra do núcleo, que é o ponto vital do golem de areia. Ele pondera sobre a possibilidade de que a pedra do núcleo deve estar mais profundo em seu corpo por causa do tamanho. Mas esses pensamentos interrompem o seu foco de Han quando o golem de areia o pega desprevenido, prendendo em sua mão. Nosso garoto, mais forte do que antes, explode daquela mão gigante com seu poder mágico e pensa que não tem outra escolha senão fatiar o monstro. Ele então começa a fatiar o golem de areia com a espada de trovão, mas fatiar areia com uma faca não soa como uma boa ideia para ele. No entanto, nosso garoto visa obstinadamente encontrar aquele núcleo e destruí-lo. No entanto, Han percebe que, involuntariamente, deixou o golem de areia mais irritado e intensificou um pouco as coisas. O bastardo golem gigante fica frenético ao decidir literalmente fazer um purê de nosso garoto, esmagando até a morte. O golem de areia salta para acabar com Sun Sun-Yan enquanto nosso garoto está morrendo de medo. Ele começa a fugir, sabendo que desviar deste grandão não é um problema. Mas se cair assim, nosso garoto está acabado. Sun Sun-Yan corre histericamente por sua vida porque sabe que não pode escapar disso. O golem de areia desmorona com força enquanto nosso garoto faz uma fuga de sorte, camuflando-se na crista de areia. Nosso garoto fica bravo e confronta o frenético golem de areia ativando a habilidade 3 lacerações, que multiplica o poder de corte da espada após cada ataque. Com isso, Sun Sun-Yan eleva o jogo e corta o braço do golem de uma só vez. Até nosso garoto fica chocado por ter conseguido fazer isso em um só golpe. Ele se lembra de como estava frustrado quando aquele jogador blindado invadiu seu teste. Mas ele pensa que deveria agradecer ao cavaleiro por ter invadido seu andar, já que ele obteve uma habilidade icônica. Embora o golem de areia possa regenerar sua parte com areia, nosso garoto planeja continuar a fatiá-lo para chegar à pedra do núcleo.
Assim, Han se torna um maldito maníaco enquanto golpeia implacavelmente sua faca através do monstro. Ofegando pesadamente, nosso garoto para, já que o monstro é persistente e continua a se regenerar. Ele está descontente, pois não conseguiu localizar a pedra do núcleo ainda, apesar de seus esforços. Nesse exato momento, seus olhos se arregalam quando ele testemunha o tamanho do golem de areia reduzido 3 vezes. Nosso garoto se pergunta quando este grandalhão ficou tão fofo. Até o golem cora, já que é a primeira vez que é chamado de fofo. É então revelado que, embora a areia seja o principal recurso do corpo do golem, não parece que ele possa usá-la continuamente neste ambiente. É por isso que ele está tão pequeno agora. Um sorriso malicioso se espalha pelo rosto de Sun Seung-yan, e nosso garoto pede ao golem para fazer dieta com ele. O teste é moleza devido ao tamanho do golem, e Han salta em direção a ele, fatiando aquele golem de areia em pedaços como um raio. Em pouco tempo, nosso garoto descobre que a pedra do núcleo está nas costas do golem, percebendo que era muito difícil fatiar seu corpo grosso. Han calcula que demorou 10 minutos para encontrar o núcleo, e como o tempo total do teste do 7º andar é de 40 minutos, é melhor ele se apressar. De repente, o golem lança um soco em Han, mas nosso garoto desvia suavemente, pensando que Chikara ficou mais rápida depois da dieta. Nosso garoto acha divertido e quer brincar com o golem de areia por mais um pouco, mas está com pouco tempo. Han chega nas costas do monstro e destrói a pedra do núcleo perfurando sua espada e ela se estilhaça em pedaços. Assim, o jogador Han Seung-yan prova que superou seu medo e o primeiro teste termina. Assim que o primeiro teste termina, nosso garoto é arrastado para o portal imediatamente e nem sequer tem a chance de pegar o espírito do golem de areia. Infelizmente, depois de tentar, Han falha em absorver a alma do golem morto e se sente muito frustrado. Com isso, ele entra na zona do segundo teste e prova novamente que usou sua inteligência. Nosso garoto chega na zona e fica espantado ao ver que é a Vila Orc do teste de nível 2. Ele finalmente se convence de que é a recriação dos testes anteriores. A Vila Orc é envolvida em chamas e nosso garoto avista os caçadores orcs. Sun Yuan presume que é isso que deve ter acontecido depois que ele queimou o assentamento inteiro. Os caçadores orcs testemunham a aniquilação de sua própria espécie, e é quando seus olhos queimam de raiva como uma tempestade vingativa. É narrado por nosso garoto que é um fenômeno que às vezes acontece com monstros que são engolidos pela raiva. Um orc berserker não é mais um monstro medíocre de grau E, apenas a sorte deles. Os caçadores orcs berserker correm para buscar vingança e rasgar Han Seung-yan em pedaços. Por outro lado, Han diz algo cruel, afirmando que esses monstros imundos não têm o direito de se sentir mal com sua perda. Ao menos não quando ele está aqui. Assim, ele ativa a habilidade Aceleração Instantânea e Tríade Máxima. O massacre unilateral começa, quando nosso colega fatia os caçadores orcs berserker. E enquanto ele avança para acabar com o último monstro, aquele orc se ajoelha diante de nosso garota. Parece estar implorando para que poupe a vida. E Han avança, sabendo exatamente o que o orc berserker está sentindo. Nosso garoto sente a familiaridade, o orc indefeso sabendo que é impotente enquanto toda a sua família está sendo massacrada. Ao ouvir isso, o orc berserker ataca freneticamente Seung-yan, e enquanto ele evade, ele decapita suavemente o monstro com um único golpe de espada. Assim, nosso garoto prova perfeitamente que superou seus medos e completa o teste 2. Para evitar o arrependimento de não absorver a alma do golem morto no primeiro teste, Sun Yuan percebe que não tem nem um segundo a perder desta vez e absorve apressadamente os espíritos dos orcs mortos. Dessa vez, Han consegue absorver todos os espíritos dos caçadores orcs e sua proficiência em habilidades aumenta em 6%. Nosso garoto atinge 100% de proficiência na habilidade punhal estilo caçador. Assim, ele sobe para Rank D. E o mesmo acontece com a habilidade Aceleração Instantânea. Momentos depois, nosso garoto entra na zona do terceiro teste para provar que deixou para trás toda a hesitação. Ofegando, Han pensa que este nível não lhe dará nenhum momento para respirar, mas desta vez a zona de teste deixa nosso garoto perplexo. A zona acaba sendo o lugar da ocupação do teste 6. Ele tenta entender que os 2 testes foram a recriação dos testes anteriores, então ele estava assumindo que o terceiro seria o mesmo. Han nota que o layout é um pouco diferente, e considerando que o segundo teste não teve nada a ver com o uso de sua inteligência, nosso garoto se chama de burro por esperar que a torre usasse o bom senso. Ele então abre um inventário e bebe a poção da vida, recuperando sua resistência e poder mágico em 20%. Nosso garoto engole a poção e sente a energia percorrendo-o. Depois disso, Sun Nang-yeon a joga descuidadamente na água, pensando que ninguém se importa em poluir esta torre de qualquer maneira. Assim que Han salta sobre as pedras, a água jorra de forma frenética, fazendo nosso garoto parar seus movimentos. Nosso garoto fica chocado ao testemunhar toda essa comoção apenas por jogar lixo. Parecendo farto disso, ele ativa instantaneamente a aceleração instantânea e corre a uma velocidade louca. Enquanto corre, Han presume que as outras 2 recriações seguiram as mesmas regras dos testes reais, o que significa que para passar por este terceiro teste, ele tem que encontrar o ladrilho de ocupação vermelho. Até então, nosso garoto calcula que só precisa evitar a água, e agora que ele está mais rápido do que as ondas, ele duvida que elas consigam alcançá-lo.
Mas o excesso de confiança o prejudica quando a água bravia explode do ladrilho em que Sun-Yun está, fazendo-o tropeçar. O sistema se materializa e notifica que o nosso garoto foi encharcado pelo teste da água. Han Sang-yun fica irritado desta vez, já que todas as suas estatísticas diminuem quando ele é atingido pela água. E novamente, ele se culpa por presumir que os ladrilhos voariam na mesma ordem de antes. Nosso garoto se lembra que a torre não segue o bom senso, e é quando Han se recompõe. Usando aceleração instantânea, ele incrivelmente salta pelos ladrilhos flutuantes que estão pairando pelo respingo de água, porque se nosso garoto falhar, ele morreria aqui. Em pouco tempo, nosso garoto avista o ladrilho de ocupação vermelho à distância, e assim que ele fica aliviado, este teste terminará assim que ele pular nele. Sua excitação dura pouco quando um respingo de água bloqueia seu caminho, e Han fica convencido de que este teste de água está descaradamente tentando matá-lo. Apesar dos obstáculos, nosso garoto mantém seus passos, e justo quando ele está quase lá, de repente um respingo de água se choca contra ele por trás, pegando-o desprevenido e encharcando-o instantaneamente. O plano de Han para completar este teste cai em ruínas. Nesse exato momento, o efeito exclusivo Bênção de Ferro, usando o pingente de ferro forjado, absorve 10% do dano do usuário. A aura escura se materializa do pingente, e parece que o dano causado a ele foi absorvido por um espírito morto. É quando os espíritos de orcs mortos são usados para salvar San Se-yun. Quando nosso garoto testemunha as almas o protegendo, ele presume que sentiu a força da água, mas o escudo protetor absorveu o choque antes que pudesse causar qualquer dano. Han aproveita a chance e salta, libertando-se da torrente de água e corre em direção ao ladrilho vermelho. Mas falando em má sorte, a habilidade aceleração instantânea desativa quando o tempo acaba, atrasando assim a velocidade de Han. Nosso garoto tá ferrado de verdade, porque toda a sua energia mágica se esgota e ele está seriamente acabado se essa habilidade de velocidade desativar. Naquele momento, seu Nungyun absorve imediatamente a alma de um orc que reabastece sua energia mágica. Nosso garoto pode sentir sua força voltando, e ele salta em direção ao ladrilho vermelho que está a apenas 1 centímetro de distância agora. Mas o destino tem outros planos quando uma torrente de água cai em cascata, mas desta vez nosso garoto não recua. Ele está farto disso e abre caminho através da água. Ele então salta e pula sobre aquele riacho de água, mas em vez disso, ele é lançado no ar bem no cima do ladrilho vermelho. Nosso garoto grita com toda a funça dos pulmões ao experimentar uma queda assustadora. Ele então se choca contra o ladrilho vermelho e tem a sua bunda salva graças ao escudo da alma. Nosso garoto lança um olhar mortal para a torrente de água, já que quase morreu. Finalmente, este inferno de teste chega ao fim, e nosso garoto completa o terceiro teste, mas a água parece ter alguns problemas pessoais com nosso colega, já que dá um adeus com o último respingo de água, o encharcando. Sun-Yun parece farto de tudo e amaldiçoa este teste ridículo, sem mencionar que está importunando-o até o fim. Com isso, nosso garoto completa o teste do 7º andar e obtém a habilidade Ventos da Graça junto com 15.000 contos. Enquanto Sun-Yun avança para o lobby, ele parece decepcionado. Ele contempla que este teste foi um fracasso total. Neste ritmo, ele não está nem perto de estar pronto para enfrentar o próximo. Além disso, não há garantia de que ele continuará a ter sorte assim como aconteceu neste teste. De repente, o teto bravio interrompe os pensamentos de Han. Acontece que o número de jogadores que completaram o teste do 7º andar excedeu 1.000. Por esta razão, o 8º andar está iniciando a expansão do sistema, seguido pelo desbloqueio da loja de habilidades, permitindo escolhas ramificadas no teste, permitindo retornos permanentes. Isso significa que Sun-Yun agora pode acessar a loja de habilidades e até mesmo retornar permanentemente à Terra. Nosso garoto estava ansioso por essas novas opções. Mas o mais importante de tudo, o alívio o inunda quando é notificado de que foi selecionado como pioneiro em todos os níveis anteriores. Assim, ele pode selecionar um halo como bônus. Pelo menos algo bom aconteceu com o nosso personagem principal. É revelado que um halo é uma vantagem que é dada apenas para jogadores que foram selecionados como pioneiros em todos os níveis anteriores. Além disso, Han aprende que cada halo pode afetar a característica ou habilidades inatas do jogador. Então, são instruídos a escolher com cuidado. Isso faz nosso garoto perceber que a decisão sobre a escolha de um halo é extremamente crucial, visto que ele nunca viu a torre de provas dando conselhos como este. Em pouco tempo, Sun-Yun é pedido para escolher um dos halos, governante, caçador ou monge. Ele prossegue para ler suas descrições, e o halo governante é o mais adequado para ele, pois está intimamente ligado à característica inata do usuário e aprimora muito o potencial do usuário. Além disso, a torre de provas está dizendo abertamente ao nosso garoto que é o halo mais adequado para ele. Mas ficando curioso, Han olha para os outros dois e o halo caçador também não soa tão ruim, pois está intimamente relacionado ao aumento de habilidades e estatísticas, seguido por efeitos que aceleram muito o crescimento de estatísticas e proficiência e habilidades. Mas o de monge parece ser um engodo. Então Han passa respeitadamente este e fica para escolher entre halo caçador ou o governante. Parece que nosso garoto já havia se decidido ao escolher o halo governante, que evolui sua característica inata com base no efeito exclusivo deste halo. As opções são baseadas nas habilidades atuais do jogador. Há um invocador que permite ao usuário expandir os espíritos mortos absorvidos para criar poderosos guerreiros mortos-vivos, e as outras duas opções são Mago da Espada e Artesão. Nosso garoto simplesmente escolhe o invocador, já que combina mais com ele, e é adicionado a sua característica inata, Necromancia. Depois disso, a habilidade de Poder Exclusivo, Síntese de Habilidades, é criada e uma nova janela de status se materializa diante de Sang-Hun.
Finalmente, nosso garoto ganhou um halo e se sente sobrecarregado enquanto a aura escura se infiltra. Han então verifica o que é a síntese de habilidades e aprende que pode combinar duas habilidades conforme desejado para criar novas, achando isso totalmente incrível. Isso não termina aqui, quando nosso garoto recebe para selecionar duas habilidades da lista de abertura. E Han pensa um pouco, acreditando que deve fundir aquelas habilidades que não usa com muita frequência. Nosso garoto então escolhe elitismo e carga rápida e sintetiza essas duas habilidades. Depois de concluído, uma luz pisca no painel e nosso garoto fica atordoado, enquanto seus olhos se abrem em choque. A habilidade Juggernaut é criada e concedida a Han Song-yun. Ela permite ao usuário quebrar as restrições invisíveis, como as impostas por uma habilidade ou uma característica inata. Com a condição de que o poder mágico de um usuário deve ser maior do que o do lançador que lançou a restrição invisível, nosso garoto engasga em descrença e descobre que é isso que a síntese de habilidades realmente faz. Ele pensou que teria sorte de obter uma habilidade de grau E, mas em vez disso, acabou com uma habilidade de grau D que é seriamente overpower. Sang-hun acha esse poder muito divertido, então ele tenta novamente, e dessa vez ele seleciona aptidão de Ranger e resistência à queimadura. Ele sintetiza as duas habilidades e se pergunta o que será dessa vez. Para sua surpresa, Han recebe uma habilidade de grau E, Visão Poderosa, que permite ao usuário ver parcialmente em ambientes escuros e aprimorar a visão do usuário. Dessa vez, o grau da habilidade foi elevado apenas em 1, e nosso garoto supõe que é assim que funciona. Para a extrapolação de Sang-hun, elitismo e carga rápida têm uma sinergia muito boa, por isso a síntese deu certo, enquanto que as habilidades aptidão de Ranger e resistência à queimadura não são tão compatíveis. Nosso garoto lamenta ter tido um palpite de que era uma combinação estranha. Depois de passar por um intrincado processo de seleção de halo, Han pula na cama por exaustão. Ele se sente estranho agora que é um pioneiro consecutivo e um detentor de aura. Nosso garoto deixa os pensamentos pessimistas chegarem à sua cabeça, ruminando se ele pode realmente possuir essas conquistas ou se talvez ele apenas teve sorte com sua característica inata. Han se livra desses sentimentos cínicos, pois não adianta ficar pensando nisso, e prossegue para verificar as recompensas. A habilidade Graça dos Ventos, que ele foi recompensado, aumenta a velocidade em 10% ao dizer o nome da habilidade. Pode ser sobreposta 7 vezes. Embora nosso garoto já esteja apaixonado pelo aumento de velocidade, ele está mais apaixonado pelo fato de poder sobrepô-la 7 vezes. Simplificando, Han pode aumentar sua velocidade em até 70% de uma só vez. Nosso garoto se sente no topo do mundo e seus pensamentos ficam mais selvagens, como se estivesse na Terra do Nunca, enlouquecendo com o fato de que essa habilidade nem sequer requer energia mágica. Ele sente que conquistou o mundo, já que essa habilidade, Graça dos Ventos, literalmente não tem desvantagens. Sang-hun então abre o inventário e veste botas de rapidez que aprimoram a velocidade do usuário quando ele excede um certo ritmo. Nosso garoto se sente bem, já que todas as recompensas do teste do 7º andar estão relacionadas à velocidade. Isso faz ele sentir que venceu na vida. Han então abre a loja de habilidades e fica irritado, já que tudo é muito caro, mas ainda assim ele precisa de todas as habilidades relacionadas à magia que puder e compra as habilidades Circuito Mágico e Resistência Mágica. Com a habilidade Resistência Mágica, nosso garoto pode se defender contra habilidades como Ligar Coração de antes, que o levaram a compartilhar a dor do seu companheiro de equipe. Por outro lado, a habilidade Circuito Mágico reúne toda a energia mágica dentro do corpo do usuário para aumentar a eficiência do uso de magia. Han Song-yun usa essa habilidade quando de repente a energia vermelha começa a surgir e seu corpo fica quente. Uma luz radiante ilumina-o e, surpreendentemente, o corpo de Han fica leve. Ele caminha para experimentá-la, e quando ele bater os pés no chão, um grande estrondoso de poder reverbera por toda a sala. Ele conjectura que não era capaz de controlar sua energia mágica antes, mas agora que seu corpo tem esses patrões de circuito mágico, sua energia mágica parece ter aprimorado suas habilidades físicas. Nosso garoto sorri para sua outra compra inteligente. Depois disso, Han fica curioso para aprender mais sobre o Invocar Mortos-Vivos, a habilidade que ele ganhou, mas ele deixa para o próximo teste. Nosso garoto respira fundo e decide se deve fazer o próximo teste imediatamente ou retornar à Terra. A próxima cena nos leva para um cara, Xiuan Li, que montou um quadro de recrutamento de grupo para o surgimento repentino de um portal. No entanto, nenhum caçador parece se voluntariar. Li está ansioso já que ninguém se inscreveu ainda. E logo ele é abordado por um grupo de caçadores, que zombam dele por não ter sorte em encontrar membros para o grupo. O caçador gordo assassino sugere que Xiu entregue a permissão de entrada para o portal. A menos que ele comece a explorar a masmorra antes do limite, sua entrada será automaticamente retirada. Li está ao farto deles, mas ele permanece persistente e se recusa a dar o cartão de entrada. O caçador valentão diz a ele para não ser o idiota e mostra quantos caçadores estão esperando para entrar na masmorra, mas nenhum deles quer se juntar ao seu grupo.
O caçador valentão dá-lhe um choque de realidade, revelando que ele é de grau E, então ninguém formaria um grupo com os ninguém de baixo nível como ele. Os outros caçadores também zombam do garoto, murmurando, é um verdadeiro soco no estômago, e concordam com o caçador valentão. De repente, alguém pergunta àquele garoto se ele ainda está procurando por membros pro grupo. Bem, esse cara acaba sendo nosso garoto Han Seong-gyun, um caçador de grau C. Nosso garoto pergunta a Lee se ele está qualificado para se juntar e o garoto concorda feliz. Enquanto isso, o caçador gordo e assassino não gosta da interferência repentina de Han e agarra seu ombro. Ele pergunta ao nosso colega se ele está furando a fila, mas nosso garoto sorri e diz diretamente àquele caçador valentão para se juntar ao grupo do Sr. T-Ward Lee se ele tiver algum problema. O caçador fica irritado e diz a Han que ele não pode falar com ele assim, chamando-o de novato. Nosso garoto lança uma olhar mortal e avisa aquele caçador para tirar a mão de seu ombro ou ele a quebrará. De repente, nosso garoto emite uma aura escura que assusta aquele caçador gordo. A aura envia arrepios pela espinha dele, enquanto o caçador gordo se pergunta o que é realmente essa aura. O ajudante do caçador valentão presume que é a aura dele e que ele assustou o garoto. Mas o caçador valentão sua e em sua cabeça chama seus ajudantes de idiotas, porque essa aura não é dele. Depois de ficar apavorado, o caçador decide deixar pra lá, já que os oficiais da associação de caçadores estão os observando. O cara gordo junto com seu ajudante se afasta em silêncio. O garoto Lee coça a cabeça preocupado, já que tudo está arruinado. Nosso garoto então chama Lee e sugere que eles sigam em frente, já que não parece que ele conseguirá que alguém se junte. Lee pergunta a ele em descrença se ele está sugerindo que apenas os dois deveriam entrar na masmorra. Mais tarde, os dois entram na masmorra e T-Wan Lee fica alerta enquanto olha para a direita e para a esquerda, mas nosso garoto diz a ele para não ficar tão nervoso e afirma que será capaz de cuidar da maioria dos monstros até o grau D. Lee fica surpreso ao ouvir isso e se lembra de Han Seong-gyun dizendo que é sua primeira vez dentro de uma masmorra. Nosso garoto não mente exatamente quando diz que é sua primeira vez, presumindo que a torre de provas tecnicamente não é uma masmorra. O caçador Lee fica um pouco ansioso e, para não parecer rude, informa a Seong-gyun que explorar masmorras significa colocar suas vidas em risco, e é algo que ele diz ao nosso garoto antes de irem. Lee explica a Seong-gyun que, entre caçadores de grau E e grau C, eles podem pensar que caçadores de baixo grau são muito mais fracos, então são mais propensos a morrer. Mas a realidade é que a taxa de mortalidade de caçadores de grau C é muito maior. Caçadores de grau E estão no lado da cautela, já que estão conscientes de quão fracos são, enquanto que caçadores de grau C têm confiança altíssima, e é isso que os leva a cometer erros fatais. Lee avisa ao nosso garoto que masmorras são mais perigosas do que eles pensam, e francamente, ver a confiança de Seong-gyun está o preocupando ainda mais. Embora o nosso garoto entenda porque ele está preocupado, caçador Lee assume um papel de líder. Embora ele possa ser um caçador de grau baixo, ele tem muita experiência. Nosso garoto não tem certeza sobre isso, pois se sentiria melhor se liderasse pela frente. Entretanto, Han concorda e Lee assume a liderança para a segurança de ambos. Eles começam a entrar e nosso garoto decide ver como ele se sai por enquanto. Em pouco tempo, eles encontram um monstro Homem-Lagarto e Lee fica tenso, pois o Homem-Lagarto é um usuário habilidoso de armas, então será uma batalha difícil. Tian planeja distrair o monstro e instrui Han para atacar seu ponto fraco quando ele der o sinal. Nosso garoto acena e decide ver como um caçador experiente como Lee lida com as coisas. Enquanto isso, o Homem-Lagarto salta para atacar Lee. E enquanto todos nós esperamos que este garoto revide, este idiota começa a brandir sua espada e tenta espantá-lo como se fosse um maldito gato. Han, parado na distância, fica perplexo ao notar que este burro do Lee está espantando o monstro. Nosso garoto parece não ter tempo para enrolação, já que usou um retorno temporário, então só tem 3 dias na Terra que ele não pode desperdiçar em um simples homem-lagarto logo no começo. É quando o Seong-gyun intervém para acabar com a enrolação e estende uma mão amiga a Lee. Enquanto o caçador Lee solta que ele se machucaria se atacasse assim, nosso garoto usa aceleração instantânea e avança como um foguete. Em um instante, nosso garoto fatia o homem-lagarto, fazendo o sangue espirrar. Isso deixa Lee de queixo caído, enquanto Han pousa incrivelmente e pensou em ajudar, já que está com pressa, esperando que Lee entendesse. Depois de testemunhar aquela fight, Chan concorda, pois não tem problema com isso. Nosso garoto então faz outra sugestão e Lee concorda imediatamente, como se Han fosse o boss. Nosso colega então decide assumir a liderança a partir desse ponto. Assim, um grande número de homens-lagartos começa a surgir e nosso garoto fatia eles impressionantemente, esfaqueando-os até a morte como se fosse uma brisa. Lee fica sem palavras ao testemunhar Han aniquilando os monstros, pensando que não é nada mais do que um massacre unilateral. Ele simplesmente não consegue acreditar no que está testemunhando, antecipando que isso pode abalar toda a indústria de caçadores. Enquanto isso, nosso garoto arranca os cristais dos monstros mortos. São cristais mágicos, pedras preciosas que podem ser usadas em metalurgia ou alquimia. Han chanca muitos cristais e os armazena na mochila de Lee. T-Wan Lee então pede desculpas ao garoto e deseja poder ajudar mais do que apenas carregar as coisas. O garoto solta que nem vai reclamar se Han pegar a maior parte da recompensa.